ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, esses problemas de última hora realmente não estavam no prognóstico, não estavam no script, não é? Vão realmente atrapalhar o trabalho do Conceição, que lança como surpresa Eliel na lateral esquerda, sorte ao menino, vem com Murilo Rangel como novidade e também com o retorno de Bruno Sávio no time titular. O ambiente é muito bom, o momento do Guarani é positivo e é nisso que eu vou me pautar, é nisso que eu vou acreditar. Acreditar no trabalho motivacional e na força do grupo para que o Guarani ganhe mais uma, a quarta seguida no comando do Conceição no Brinco de Ouro. Gleger Zorzinho, você por dentro do jogo, qual é o primeiro destaque da análise técnica da Bandeirantes? Tudo bem, Gleger? Boa noite, Júlio. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo difícil para o Guarani, mesmo jogando dentro dos seus domínios. Claro que todos os jogos da Série B são difíceis, né? Não dá para você analisar um jogo, esse jogo é... Não tem, não existe isso na Série B. Todos os jogos você vai ter dificuldade, você vai ter problema dentro do jogo. Eu gosto da escalação de início do Felipe Conceição e gosto também do estilo do Felipe Conceição. Mudar muito pouco. O Guarani está numa crescente, né? Está melhorando, está tendo padrão de jogo e você ficar trocando peças sempre é muito complicado. Então ele faz o simples e o óbvio. Então eu gosto dessas características e acho que esse é o caminho para esse time do Guarani nas mãos do Felipe Conceição. A presença do Sávio, a gente espera que ele possa ser aquele mesmo Sávio, né, que teve lá nas mãos do Carpini, naquela evolução, né? O Rangel traz um novo cérebro para esse meio de campo, que é um jogador interessante. Nós aqui sempre pedíamos a escalação dele de início. Então o Guarani, para mim, está bem escalado e a expectativa, viu, Júlio, é que o Guarani consiga uma excelente vitória na noite de hoje. Primeiro, para dar um salto importante na tabela e segundo, né, que está vindo aí de um resultado positivo, readquirir toda aquela confiança que teve antes do jogo do Juventude. Alô, Lino! Alô, Paulo Bugrino! Paulão, fica tranquilo porque hoje tem na casinha o Bugrino para cima do time do CSA. Já, 7h15, a bola vai rolar no Brincão, tem 20ª rodada da Série B e você vai curtir todas as emoções aqui com o Futebol da Bandeirantes. E amanhã, dando sequência à rodada, o Futebol de Campinas novamente em ação, trazendo o destaque da Ponte Preta que enfrenta o América. Repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Oi, Júlio. Boa noite. Grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta entra em campo amanhã para encarar o América Mineiro, que vem embalado após a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Marcelo Oliveira vai fazer 3 mudanças em relação à equipe que iniciou a partida contra o Figueirense. Na zaga, Juan Renato ganha a oportunidade na vaga de Rayán. No meio-campo, Luiz Oyama terá mais uma vez a oportunidade. E no ataque, Thiago Orobó será o dono da camisa 9 no duelo contra o Coelho. Ótimo trabalho e boa transmissão, Júlio. Valeu, Lupe. Alô, Marquinhos MV. Gente boa demais. Bruno Guzmán, toda a rapaziada ligada na transmissão da Bandeirantes para acompanhar informações de Guarani, CSA e também do futebol brasileiro. Tudo, absolutamente tudo, passa sobre os olhares dele. O plantão esportivo mais amado do Rádio Campineiro. Alô, boa noite, Edu Pinheiro. Olha, depois dessa, que responsabilidade, hein? Muito obrigado, meu grande amigo Júlio Nascimento. Abraço a todos da equipe, em especial aí ao ouvinte da Rádio Bandeirantes, hein? Olha, o nosso WhatsApp é o 97102-1493. Olha, aqui tem Força Azulão Arapiraca. Esse aqui é torcedor do CSA. Agora tenho aqui, olha, torcedor do CRB, grande rival do CSA, né? Torcendo para o Guarani. Evidentemente, é o Messi. Messi das Alagoas. Será que o Messi saiu lá do Barcelona? Ai, que beleza, Messi das Alagoas. Ô, Messi, ó, muito obrigado, hein? Torcendo aí para o Guarani, secando o seu rival, né? Olha, o negócio é o seguinte, eu venho já no Em Dia com a Bola, sai hoje a Copa do Brasil, sorteio quem pega quem. Olha, tá tudo anotado aqui, tem Série A, tem Série B, jogo atrasado, tem a Série C, tem a Série D. A3, amanhã, o comercial decide o seu futuro, sobe ou não sobe, tá aqui também.
Copa Paulista tem também. Quarta-feira segue essa maravilha da Copa Paulista. Olha a Copa do Brasil que eu falei aqui, quem pega quem. E tem mais aqui, em Sul-Americana, se der tempo, Libertadores, final do mês. E a Seleção Brasileira, já, o Indica Bola, em nome de Luitex, máquinas e ferramentas. Aqui, trabalhos técnicos dele. Não aparece na câmera, mas ele raspa a sua palma na ponta do meu nariz. Joelso Cardoso tem faturamento político, tem que cumprir horário. E mais, Sérgio Ricardo, Gil Kleber e Gilberto Zufi. Alô, YouTube, dá o like aí, muito obrigado. Bandeirantes, a rádio que tem vibração. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Posto Flamingo, na Avenida John Boy do Lope 460, próximo ao Shopping Unimart, agradece aos clientes a fidelidade e paciência pelos transtornos causados nesses 2 anos de obras do BRT. Convidamos nossos clientes para acompanhar as análises que são feitas antes da descarga dos produtos em nossos tanques, mostrando assim transparência com a qualidade Shell. Venha abastecer no Posto Flamingo e ganhe um café expresso. Trânsito. O engavetamento entre 3 veículos deixa o trânsito carregado a partir do Galeria pela Dom Pedro I. Lentidão também na altura de Barão Geraldo, no acesso do Tapetão para Dom Pedro e no entroncamento da Dom Pedro com a Anhanguera por conta do excesso de veículos. Irritado e no trânsito? Haja Calman. Calman é um fitoterápico indicado para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. Ah, isso é muito importante. A Voz do Brasil hoje será às 23 horas. Vamos seguir direto no AM, direto no aplicativo. Bom, no aplicativo já é, né? Internet já é, mas no AM hoje direto, em Voz do Brasil, repito, só às 23 horas. Ó, Série A é o seguinte, amanhã tem Atlético Paranaense e Fortaleza, São Paulo e Goiás, é 19 no Morumbi, Atlético Goianiense e Corinthians, é 21 no Olímpica em Goiânia, é domingo em São Januário, Vasco e Palmeiras, Ricardo Pinto contra Abel Ferreira, choque de portugueses no banco, hein? Inter e Coritiba, 16 horas Beira-Rio, domingo, Red Bull e Santos, 18h15 em Bragança, Atlético Mineiro e Flamengo. O quê? Os dois na ponteira. Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli e o tal de Domenic Dorrente do Flamengo. Seja o que Deus quiser, domingo, 18h15. Ainda domingo, Bahia e Botafogo, 18h15 também. Chegando o estrangeiro, é o 6º estrangeiro para dirigir no Brasileirão, hein? Está chegando Ramon Dias, o argentino que um dia disputou a Copa do Mundo para a Argentina em 82. Olha, Maracanã, Fluminense e Grêmio, também domingo 20h30, Ceará Esporte 20h30 no Castelão, domingo. A Série B hoje tem também, estaremos acompanhando, também começa às 19h15, Náutico e Avaí, Botafogo e Cruzeiro em Ribeirão Preto. Será que o Filipão vai tomar um chopão lá em Ribeirão hoje? E a 21h30 de hoje, Paraná e Confiança. E amanhã, seu Edu, sim, amanhã, 16 horas Brasil e Cuiabá, 16h30 Figueirense e Operário, 18h30 América Mineiro e Ponte. Abriremos amanhã às 17 horas, é 18h30, hein? No Independência, América e Ponte. 21 horas Chapecoense Oeste. Domingo tem. 16 horas Sampaio Correia e Vitória, 18h15 CRB e Juventude. Só tem uma partida atrasada na Série B. É Sampaio Correia e Náutico, que vai ser no dia 17, uma terça-feira. Série C, os dois paulistas em ação amanhã. 15 horas, São José de Porto Alegre e Ituano. Em Sorocaba, 16 horas, São Bento e Londrina. Série D de dado, os paulistas em ação amanhã. Novo Horizontino e Marcílio Dias, São Caetano e Tubarão,
Ferroviária e Toledo. E domingo, Mirassol e Cascavel. A Série A3 é amanhã. Amanhã vamos conhecer quem é que sobe para a Série A2, hein? São Bernardo, 15 horas, São Bernardo e Comercial. Em Ribeirão Preto foi 3-1 para o São Bernardo. O Comercial precisa ganhar por diferença de 2 gols e para os pênaltis, ou ganhar por diferença de 3 gols. Evidentemente que o São Bernardo pode perder até por diferença de 1 gol que sobe. E 17h30 em Bauru, Noroeste, e Velo Clube foi 0-0 em Rio Claro. Olha, empate de novo, vai para pênalti. Noroeste, melhor campanha, merece subir. Olha a Copa Paulista, na próxima quarta-feira, 15 horas, Majestoso, Ponte Juventus. Na próxima quarta também, 15 horas, mesmo horário, em Diadema, Água Santa e Guarani. Deixa eu ver o que é mais aqui. Olha, a Copa do Brasil, quem é que pega quem? Saiu hoje o sorteio, Flamengo e Santos. O São Paulo decide no Morumbi. Cuiabá e Grêmio, o Grêmio decide em casa. Inter e América Mineiro, América Mineiro decide em casa. Palmeiras e Ceará, Ceará do Guto Ferreira decide em casa. Cuidado, Palmeiras, Guto Ferreira tá que tá, hein? Foi o que sobrou aqui da Copa do Brasil. Olha, a Sul-Americana, só Bahia e Vasco de brasileiro seguem. São Paulo foi eliminado. Então o Bahia vai pegar o União Santa Fé da Colômbia e o Vasco vai pegar o Defensa e Justiça da Argentina, tá? O Bahia, ele primeiro joga em Salvador, tá? E o Vasco, o segundo jogo vai ser em São Januário. E aqui na Band, você ficou em dia com a bola, em nome de Luitex, máquinas e ferramentas. Uma paixão nacional é o futebol, outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo, são mais de 50 anos de tradição. Júlio Nascimento. 7h04, horário oficial do Brasil. Repetindo então a informação aí que o nosso Edu Pinheiro já destacou. Hoje a Voz do Brasil, às 23 horas. Então você que está com seu radinho ligado no AM 1170, da região metropolitana de Campinas, AM 1270, rapaziada em Ribeirão Preto, também atenta aí para saber o resultado de Cruzeiro e Botafogo. Fique tranquilo porque você terá na íntegra o nosso pré-jogo, o jogo e também o pós-jogo com o comando de Sérgio Eduardo Pinheiro. Aumente o volume do seu rádio, porque é a hora da ficha técnica na Bandeirantes. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Sempre comigo, em todo campo que eu for. Atenção, torcedor do Bugre! Se o técnico Felipe Conceição definiu, você confere aí na Bandeirantes. 1, Gabriel Mesquita. 17, Pablo. 33, Romércio. 34, Valber. 36 para Eliel. Bruno Silva, meia dúzia. 10, Lucas Crispim. 35, Renanzinho. 91, Murilo Rangel. 22, Bruno Sávio. E 29 para Júnior Todinho. Gabriel Mesquita 1, Pablo 17, Romércio 33, Valber 34, Eliel 36, Bruno Silva meia dúzia, Crispim 10, Renanzinho 35, Murilo Rangel 91, Bruno Sávio 22 e Júnior Todinho 29. No banco, Jefferson Paulino 12, Vitor Ramon 31, Cristóvão 2, Bidu 20, Eric Daltro 66, Marcelo Quebralinhas 15, Lucas Abreu 7, Giovanni 11, Alemão 14, Matheus Souza com a 32. Rádio Bandeirantes. Azul e branco é o CSA. É o litoral mais bonito do Brasil. O CSA. Matheus Mendes, o goleiro 1. Diego Renan, meia dúzia. Kleberson é 15. Luciano Castan é 4 e Rafinha 26. Nadson 8. Andrigo 7. Giovanni 21. Iago 25. Pedro Lucas 99. Rodrigo Pimpão 17. Matheus Mendes 1, Diego Renan meia dúzia, Kleberson é 15, Luciano Castan número 4, Rafinha 26, Nadson 8, Andrigo 7, Giovanni 21, 25 Iago,
99, Pedro Lucas. 17, Rodrigo Pimpão. 12, Tiago Rodrigues. 2, Norberto. 11, Rafael Bilu. 20, Rony. 22, Lucas Dias. 28, Marquinhos. 29 para Alano e 30 para Leandro Souza. Arbitragem do jogo. Árbitro do Tocantins, André Rocha. Assistente 1, Cipriano Souza. E o 2, Fernando Silva. Futebol na Bam Bam Bam. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Um jogo importante para o Guarani nessa noite, né? Para continuar aí a sua arrancada nas mãos do Felipe Conceição. A gente percebe um time bem mais organizado. A gente percebe um time com padrão de jogo. Um time criando grandes oportunidades. A última partida o Guarani perdeu para o Juventude, mas jogando muito bem. Aliás, poderia até ter vencido o jogo, né? Teve inúmeras chances, bola na trave. Então esse é o Guarani que o torcedor quer ver. Tem aí algumas mudanças, né? Infelizmente, a gente lamenta muito alguns jogadores aí com o Covid-19. Lamentável isso, né? Mas é a nova realidade mundial. Esperamos aí que os atletas e o preparador físico se recuperem o mais rápido possível também. E o Guarani, exatamente, o novo normal. E o Guarani, na minha opinião, bem escalado de início. Vem aí o Eliel, né, uma promessa das categorias de base. Todas as informações que a gente tem do Eliel são boas. E a gente espera que ele possa fazer realmente um grande jogo, aproveitar aí a oportunidade que está sendo dada. Né? Você vê que o Eric Daltro, que era o titular até então, está no banco de reservas. E eu acredito que é pelas características. A característica do Eric é um pouco mais de defesa, né? Um jogador que recompõe um pouco mais, fica ali, segura ali na primeira linha, vai só na boa, sempre por trás. E o Eliel já é um jogador um pouco mais agudo. E algumas alternativas, algumas possibilidades aí, o Felipe colocou ele, inclusive, na segunda linha, para fazer um homem de frente. Então eu espero que ele possa estar fazendo um grande jogo. Estou torcendo realmente para o Eliel. Sou muito fã de treinador que lança meninos da base. Então, a expectativa é essa. E vem aí o Bruno Sávio no ataque, né? O Bruno Sávio é um jogador que no 1 contra 1 sempre vai muito bem. E pela forma, pela plataforma que joga o Felipe Conceição, o Bruno Sávio, na minha opinião, se encaixa perfeitamente. Ele poderia ter colocado o Giovani, poderia ter colocado o Pablo, o Cristóvão no time e o Pablo lá na segunda linha, mas eu concordo com o Felipe. Não é o momento de ficar mudando muito. Coloca a peça que é o substituto imediato e assim dá sequência no trabalho que vem sendo feito. Estou muito confiante no Guarani, a presença do Murilo Rangel também no meio de campo dá um pouco mais de articulação para esse time. É um jogador que tem uma invertida de bola muito boa, que tem um bom passe, né, que chega na área, que consegue pisar na área, que usa bem o corredor. Essas são as características do Murilo Rangel, sempre pedido por todos nós para iniciar uma partida. Está aí a oportunidade. A expectativa é que ele faça um grande jogo. CH, estou bem confiante. Acho que apesar do Guarani estar enfrentando uma grande equipe que é o CSA, acho que tem tudo para vencer aí a equipe do CSA na noite de hoje. O CH, e para você? Deixa eu ouvir o Felipe Conceição rapidinho, treinador da equipe do Guarani, que fala sobre o jogo. Felizmente a gente está passando por esse momento ainda, né? A questão do Covid. Mas lida com a vida, com os obstáculos da vida. A gente olha para frente, vai seguindo. Tem gente boa também para substituir. A gente está satisfeito com o elenco, satisfeito com a aplicação do grupo e estamos crescendo a cada partida. Técnico Felipe Conceição, Carlos Henrique. Obrigado, Marquinhos. Eu tô acreditando no mando do jogo, na casa do Guarani. Aí no Brinco de Ouro, o Guarani, nas mãos do Conceição, tem jogado bem. E jogou fora de casa a última partida que perdeu, também jogou bem. É nisso que eu tô acreditando. Claro, evidente que os jogadores que estão com Covid fazem falta. Não posso dizer que o Arthur Rezende
e o Rafa Costa não vão desfalcar o Guarani, desfalcam. Mas eu acho que as escolhas que o Conceição fez para essa partida são extremamente coerentes. O Murilo Rangel está fazendo já há algum tempo, fazendo jus a mais uma oportunidade, né? Eu acho que ele é bom jogador e dá conta do recado. O time está meio esquematizado, me parece, a distância, vamos ver aí na prática, num 4-1-4-1, não é? E eu acho que o Murilo, ele vai fazer um lado, o Bruno Sávio, primeiro volante, o Murilo de um lado, o Crispim no outro, não é? E os homens flutuando lá na frente, de repente o Bruno Sávio às vezes vem por dentro, por fora, o Renanzinho também flutuando, e lá na frente, como centroavantão, o Todinho, que tem bastante mobilidade também. Então ele escolhe algumas peças para substituir os titulares, que são o Arthur e o Rafa, para mexer o menos possível no time. Então a colocação do Bruno Sávio eu acho que está correta, do Murilo Rangel também está correta, mas tudo isso que nós estamos falando na teoria tem que funcionar na prática. Aquele time com o Arthur e com o Rafael já estava encaixado, já estava entrosado, já estava nos trilhos, começando a levantar voo, porque a sequência estava muito legal. Agora muda duas peças, realmente a gente tem que ficar de olhos abertos. Vamos ao hino nacional do Brasil, depois eu complemento. E falando rapidamente sobre o CSA, que é um time que eu respeito muito, o Mozart faz um trabalho de excelência lá, é um time que tem muita organização sem a bola, com a bola tem jogadores interessantes, o CSA não é à toa que está entre os melhores do campeonato. Vai ser um grande jogo, mas mesmo com os desfalques de Júlio Nascimento, eu estou botando fé que o Guarani vai fazer mais uma vez valer o aspecto jogar em casa, no Brinco de Ouro, eu acredito de verdade numa vitória do Guarani, Júlio Nascimento. Atenção Brasil, prepara que agora é hora do show da Bandeirantes com a Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar, saída de bola pertencendo ao Guarani, camisas verdes, shorts brancos, meias brancas, atacando em direção ao gol da entrada principal, contra o CSA com camisas listradas em azul e branco, shorts na cor azul e também com as meias, também com as cores azuis. O time do CSA hoje visitante no Brinco, 20ª rodada, apita o árbitro. A bola está rolando no Brinco. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Com toda a equipe de Carlos Batista dominando, comandando o microfone da Bandeirantes. O CSA vem para o campo de ataque, tenta levantamento. Rodrigo Pupão buscando jogada pela ponta esquerda. A bola vai embora, linha de fundo. Apenas o tiro de meta. O primeiro do jogo é para o Guarani bater. Alô, Roberto Constantino, ouvindo a transmissão da Bandeirantes. A audiência qualificada aqui no AM 1170 e também a AM 1270 para todo mundo em Ribeirão Preto. A bola volta para o time do CSA na metade do campo, domina, tenta sair jogando Giovani. O toque de bola buscando o André, a bola foi muito forte, esse cara de linha de fundo. Apenas acompanha a Valber, a bola vai sobrando em tiro de meta para Gabriel Mesquita fazer a cobrança. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil.
Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Hoje a Voz do Brasil às 23 horas, você curtido na íntegra. Também pelo radinho, todo o jogo do Guarani contra o CSA. 1 minuto e 15, 0-0, tudo empatado. Bruno Sávio, lançado por Eliel, tem todo o domínio de bola, a bola vai sobrando com o Murilo Rangel, chama a tabela. A bola solta com o Bruno Sávio de primeira para Crispim, acelerando, buscando jogada pela ponta direita, boa, bola boa. É para Todinho, para Crispim, puxou a linha de fundo, levantou para Rangel, afasta a marcação. Na primeira trama do Guarani, lado direito do campo, bom a chegada do Bugre, Marquinhos. Tabela perfeita, né? E o Guarani nesse lance acabou ganhando o escanteio, né? Preocupado, o goleiro Matheus Mendes, Lucas Crispim vai bater. Escanteio, jogada ensaiada, rolou a bola para Pablo. Pablo tenta o levantamento, a bola bate na marcação, volta para Valber. Valber domina, entrega para Romero, essa devolução vem com Pablo, lado direito do campo de ataque. Pablo dominou, girou, toca a bola com o Crispim. Crispim de primeira vem no combate, pelo centro do campo para a chegada do Bruno Sávio. Bruno Sávio tenta o domínio de bola, ele tenta o toque na tabela, a bola se perde em lateral. Arremesso manual marcado para o CSA fazer a cobrança. Guarani empatando 0-0 com o CSA. É a primeira partida do segundo turno do Guarani, ainda sonhando com voos maiores dentro da competição. CSA sai jogando, bola curta com Kleberson para o zagueiro Matheus Mendes, o goleiro, vem dominando a devolução, vem com Kleberson, lado direito do campo, toca a bola com Diego Renan por dentro, faz o passe curto para Natson tenta a devolução para o campo de ataque, a bola bate na marcação, bateu no Natson, se perde em lateral, para ele é o Cruel fazer a cobrança, ele recua, entrega a bola pelo sistema defensivo, recomeça o time do Guarani, bola solta com Romércio pela ponta direita, balança a bola, entrega para Valber, de primeira para a chegada do Pablo de primeira no lance, entrega, soltou para Crispim, boa jogada para a chegada do jogador que é o Todinho para Rangel, limpa o lance para cima do primeiro para Crispim, é pênalti! Crispim derrubado, pênalti! Pro Guarani bater, Marcos Luiz. Indiscutível, pênalti em cima de Lucas Crispim. O Matheus Mendes, goleiro do CSA, vai para reclamação, mas não tem nem o que reclamar, viu, Júlio? Pênalti claro, cometido pelo jogador da equipe do CSA. Quem chegou foi o Diego Renan, acabou, aliás, quem cometeu o pênalti foi o Kleberson, né? O Diego Renan também estava na bola. Pênalti a favor da equipe do Guarani. O próprio Lucas Crispim, capitão, vai para a cobrança. Alguma dúvida, Glecker? Nenhuma dúvida, pênalti claro. Carlos Henrique. Pênalti. Lucas Crispim vem para a cobrança. Penalidade máxima para o Guarani fazer a cobrança com 3 minutos do primeiro tempo no brinco. Olhando fixamente, concentrado. Energias positivas para Lucas Crispim. Camisa 10 do Guarani. Ele contra Matheus Mendes. A expectativa tomando conta. Crispim sem pressa. Vem para a bola, bateu na casinha! Gol! Lucas Crispim, número 10, a camisa dele, Crispim cobrando o pênalti. Matheus Mendes acertou o canto, mas Crispim batendo com força, velocidade. Coloca a bola no fundo da casinha do CSA para abrir o placar no brinco. Beleza, Lucas Crispim. Beleza, Bugre. Começo avassalador do Alviverde. Guarani na frente, explodindo. A torcida campeã brasileira de 1978. Crispim vai à rede. O detalhe do gol da Bandeirantes é seu, Marcos Luiz. E quem falou que gol de pênalti não é golaço, Júlio Nascimento, se enganou. Bela cobrança do Lucas Crispim. Tirou o goleiro. O Matheus Mendes, ele estava na bola. Mas a experiência de Lucas Crispim falou mais alto. Um golaço mesmo de pênalti. Ela bateu na rede, no cantinho. E foi morrer no fundo do gol. Abre o placar o Guarani no brinco. Lucas Crispim, 1-0, Júlio. Larga na frente o Guarani com Lucas Crispim cobrando o pênalti. Glega e Zorzin. 1-0 para o Bugre, Glega. Melhor dos mundos, né, Júlio? 1-0 Guarani. Aliás, a batida do Crispim do jeito que manda, né? No chão, rasteiro, forte. Né? O goleirão Matheus Mendes ainda foi na bola. Foi muito bem o Matheus, mas não conseguiu chegar. Difícil. Agora, Júlio, um detalhe, né? Eu sou muito fã do futebol dessa plataforma, desse tipo de plataforma. Time jogando com 2 volantes.
né? E o volante usando o corredor. Vai lá, Júlio, é o CSA. CSA tenta o ataque, domina pela ponta direita, desarmado, recupera o Guarani. Pois não, Gleger? Só para encerrar é o seguinte, então eu gosto. Por quê? Porque sabe usar o corredor, né? Crispim tem essa característica. E nós vamos ver hoje no jogo o Murilo Rangel aparecendo lá pelo lado esquerdo também. Então, ótimo para o Guarani, 1-0. Agora é manter o mesmo ritmo, né? Para tentar surpreender. Agora a mudança de atitude, baixa aí um pouquinho as linhas, espera o CSA explorando os contra-ataques. Muito bom. Carlos Henrique, o bate pesado, começo positivo do Guarani no jogo, CH. Todo treinador, isso é o melhor dos mundos, né? Você levar para campo, jogando em casa, fazendo gol com 2 minutos. Isso traz confiança, tranquilidade. Agora, o Guarani tem que continuar com fome. Não é fome de lanche, de solfejo, é fome de gol. Tem que continuar marcando em cima para tentar, respeitosamente, fazendo o segundo gol. O Guarani começa bem. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 7 minutos do primeiro tempo no Brinco de Ouro, Campeonato Brasileiro. Guarani 1, Crispim, CSA 0, Edu. Olha, Ribeirão Preto em primeiro tempo de Botafogo 0, Cruzeiro também 0. O Arthur da Chácara da Barra diz que vai ser 2-0, mas diz que não estava 0-0. Aí melhorou a cotação dele. Alô, Arthur, segura. Chácara da Barra, Alexandre de Maceió, torcedor do CSA nos ouvindo. Nosso muito obrigado. E a Liriele Costa, filha do Gamaliel, hoje fazendo 11 aninhos. Parabéns, Liriele. Um beijão de toda a nossa equipe. Bandeirantes. Ô, Júlio. 7 minutos do primeiro tempo, 1-0, Guarani, pois não, Gleger? Não, só mandar um grande abraço ao Claudião Grande? Corrente, tá ouvindo a Opa. Rádio Bandeirantes, ligado na Bandeirantes sempre. Um abraço pro Claudião, tá feliz da vida. Comecinho de jogo, 1-0 Bugrão. Para ter um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, tem que ter Café Moraes. O café forte por natureza. Para ter Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial é muito fácil, hein? Liga agora, 3241-7229 ou acesse cafemorais.com.br e conheça mais. CSA vem para ataque, Rafinha dominando, entregando para Nadson pela ponta esquerda, vai para a finta, para cima do primeiro, Rangel. Vem na cobertura, coloca a bola para fora e vai ganhar um lateral para o Guarani. Arremesso manual marcado é para o Bugre fazer a cobrança pelo campo de defesa. 8 minutos do primeiro tempo, 1-0, gol marcado por Lucas Crispim. Lateral para o Bugre. Vem Pablo na movimentação, Bugre na frente, 1-0. Solta a bola no comando de ataque, tenta a enfiada para Bruno Sávio. Foi afastado a bola ali pelo sistema defensivo. A bola volta para o time do CSA, sair jogando com o Cleberson. Cleberson tem Diego Renan aberto pela direita. Ele domina, vem para o toque de bola, rola curta, a bola vinda pelo sistema defensivo. Ele solta com o goleirão Matheus Mendes. Matheus Mendes abre os braços. O Guarani sobe as linhas. O CSA fica sem opção, vai ser obrigado a dar o chutão. Matheus Mendes entrega a bola pelo campo de ataque. Eliel sobe de cabeça, vem para fazer o corte. A bola volta para Diego Renan. Diego Renan de primeira faz o passe. É para chegar do Iago. Iago dominou, girou pela metade do campo. Crispim recuperou para o Guarani. Deu para Rangel. Rangel de primeira para a chegada do Sávio. Afasta a marcação. Na triangulação boa do Guarani, afasta Cleberson. Coloca a bola para fora, é lateral. Marcado para o CSA fazer a cobrança. E recebe ali o sinal de positivo. Jogador do Guarani, do Lucas Crispim, porque a trama era boa. Eliel vem para o toque de bola pela ponta esquerda. O jovem lateral da base do Bugre, recebendo mais uma oportunidade. Ele faz a abertura, solta a bola com Bruno Silva. Bruno Silva tenta o levantamento. Eliel buscando o Sávio, afasta a marcação, tira dali. A bola volta para Rangel. Rangel de primeira faz a abertura pela ponta esquerda do comando. É para a chegada do Todinho. Todinho ajeitou, bateu a bola desviada, voltou para Sávio. Divide, tira Castan. O jogo está parado, impedimento foi marcado do Bruno Sávio. Não está valendo mais nada, a bola volta para o CSA sair jogando. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 10 minutos é o primeiro tempo no Brinco. Guarani 1, Crispim marcou, CSA 0. Olha, no outro jogo, lá em Recife, Náutico 0, Avaí também 0. O senhor tá rápido, né, senhor Júlio Nascimento? O senhor deu uma deixa. Ó, 0-0 Náutico e Avaí, ó. O Romário Bento de Piraúba, Minas Gerais. Obrigado, Romário Bento. E de Belo Horizonte, Gabriel, a Vilma e a Carol, mandando um grande abraço para Gleger Zorzinho. Nosso muito obrigado. Sexta-feira. E um abraço também, Grande viu, Júlio? abraço aí às meninas aí. Beijo grande. Ah, entendi.
E um abraço também pro Marquinhos Lemos, lá no DIC. Tá dizendo que o Guarani ganha de 3-1. Renanzinho domina, recupera pro Guarani, rolou pra Todinho, bateu pro gol, bateu pra fora, Todinho. Buscando o canto direito do Matheus Mendes, a bola foi pra fora, Marquinhos. Ele foi bater pra tirar do goleiro, né? Mas a bola pegou um efeito que ele não queria. Passou sem nenhum perigo, a direita foi embora, tiro de meta, 1-0 Guarani. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. CSA sai jogando pelo sistema defensivo, bola solta no comando para a chegada do Castan, Castan entrega para Cleberson. Cleberson domina pela metade do campo, vem trazendo a bola para o campo de ataque, ele faz a devolução com Castan. Lateral esquerdo do campo, Rafinha pede, prefere toque por dentro, devolução vem com Cleberson. Buscando, armando jogada para o time do CSA, tem aberto o Diego Renan pela ponta direita, é para ele o toque, Diego Renan domina, recolhe, faz a inversão. Da direita para a esquerda, a bola volta para o time do CSA pelo sistema defensivo, Castan tenta atravessar, deu certo, a bola foi muito forte, conseguiu chegar na bola, Naldo, ajeita, solta a bola com o Diego Renan afasta o perigo, manda a bola para longe, ela sai, se perde em lateral, volta a bola para o Guarani pelo sistema defensivo. Glegs Zorzinho, análise técnica da Bandeirantes, está gostando do jogo até aqui, 12 minutos, 1-0 para o Bugre, Gleg. Tô gostando muito, Júlio, o Guarani impõe o jogo, né, vai para cima, cria oportunidades, isso que é importante, é isso que nós estamos dizendo durante toda a semana, é um time que tem padrão de jogo, é um time que sabe o que quer dentro da partida. Você vê que até agora não sentiu nem falta aí das mudanças. Todinho fazendo um papel ali, flutuando um pouco mais, com mais mobilidade do que o próprio Rafael Costa. Eu gosto do Guarani, claro, tem que estar atento, o time do CSA é perigoso. Olha aí, Júlio. CSA vem para ataque, bola solta pela ponta direita, lançamento para Rodrigo Pimpão, afasta a marcação, tira dali. Bandeira quase atrapalha o jogador do CSA, estava correndo dentro do campo, bandeirinha. A bola volta com o Valber. Zagueirão tentou o toque de trivela para Renanzinho. Chega a defesa, Cleberson recupera, volta a bola com o CSA. Entrega a bola com o goleiro Matheus Mendes no peito. Entregou, soltou para Giovani. Na metade do campo ele faz a abertura de bola com o Diego Renan. Ele vem dominando, tem aberto pela ponta direita, a bola solta no comando para a chegada do Rodrigo Pimpão. Chama no 2, volta a bola com o Diego Renan. Atravessa da direita para a esquerda, toda a extensão do time do CSA. A bola volta com o Castan, zagueirão vem dominando. Ele faz a abertura de bola lá do esquerdo do campo para a chegada do Rafinha. Contra a marcação do Crispim, foi obrigado a voltar com o Castan. O Guarani no sistema defensivo esperando o CSA, 13 minutos, 1-0 para o Bugre. A bola chega no Diego Renan pela ponta direita do campo de defesa. O CSA trocando passes com o zagueiro Cleberson. Ele entrega para o outro zagueiro, Luciano Castan, irmão de Leandro Castan. Castan dominou contra a marcação do Crispim, foi obrigado a recuar para Cleberson, recuou mal, afasta, tira dali, conserta. Quase, o Bruno Sábio recupera para o Guarani. E agora uma bronca toda para a defesa do CSA, do goleiro Matheus Mendes, hein? Você comparou o irmão e acho que não deu muito certo não, viu, Júlio? Pesou a responsabilidade, né? Sim. O Leandro Castan, que é campeão da Libertadores. Ô, Júlio, só um detalhe rápido para o torcedor entender. Quem está fazendo ali o homem da referência por dentro é o Bruno Sávio, né? Todinho foi mantido lá do lado direito. Como ele gosta de jogar, né, Marquinhos? Jogando ali pelo lado direito. Tem sim uma alternância. Ora Bruno Sávio, ora Todinho, e isso confunde demais, confunde a equipe adversária. Guarani bem no jogo, e olha, outro detalhe, nesse momento agora aí, percebi aqui o Felipe mandando o time do Guarani ir para cima, abafando mesmo, Guarani impondo o jogo, e é assim que tem que ser feito quando joga dentro de casa. 14 minutos do primeiro tempo, 1-0 Guarani. Você ouviu o Glegas Zorzinho, análise técnica da Bandeirantes. Você por dentro do jogo. 1-0 Bugre. A bola volta com Valber para Pablo, dominando pela ponta direita, ele faz a movimentação. Busca a jogada por dentro para Crispim, de primeira tenta o toque de cabeça, afasta a defesa do Ceará, tira Rafinha. Rafinha coloca a bola no comando de ataque para Pedro. Pedro de primeira para Natson, Natson para Giovani para Pimpão pela ponta direita, chega. Ele é o Romércio, aliás, na cobertura completa. A bola agora sim trabalha para o Guarani. Ele entrega a bola pela ponta esquerda, Bruno Silva domina, carrega, Murilo Rangel passa no apoio, pede, recebe Murilo Rangel, grande finta, vai pra finta, pra cima, grande lance, Murilo Rangel, de primeira pra Renanzinho, imprimiu velocidade, vai bater pro gol, mais uma finta, Renanzinho ainda ele, vai bater, pintou golaço, pega o goleiro. Grande finta do Rangel, grande finta do Renanzinho. E a defesa do Matheus Mendes, Marquinhos. Só achei que o Renanzinho demorou para bater, Júlio. Na primeira finta que ele fez em cima do Cleberson, ele poderia ter batido. Aí fez mais uma,
perdeu a força na batida. Tranquilo, Matheus Mendes, 1-0 Guarani. Ponto 10, restaurante aberto nas noites de terça a sábado com o rodízio da melhor pizza de Campinas. Saboreie você também o chopp artesanal Campinas. E você também tem a opção do delivery, 3234-4390. É Ponto 10, restaurante. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 16 minutos do primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro, 20ª rodada da Série B segue. Guarani tem 1, Crispim marcou, CSA tem 0, Edu. É o seguinte, amanhã Brasileirão, 19 horas, Morumbi, São Paulo e Goiás. Olha lá de Pajuçara, Maceió, lugar lindo de morrer. Quem que tá lá? O Perna da Vila Boa Vista, curtindo Pajuçara e curtindo a Band também. Diz que vai ser 2-0 Bugrão. Alô, alô, Perna, segura. O Perna tá com certeza comendo um chiclete de camarão lá, viu, Júlio? É isso aí. 16h30 no primeiro tempo, Carlos Henrique, o bate pesado. Como é que tá o jogo na sua avaliação, CH? Tá bom, né? O Guarani tá vencendo, tá jogando bem, tá com coragem, tá com mais posse de bola, tá errando poucos passes, tá marcando em cima. Aquela fome que eu pedia depois do gol, que saiu a 2 minutos, continua. O Guarani tá jogando em cima do CSA, buscando o segundo gol. E o Guarani é melhor no jogo. Além de ganhar, tá jogando bem. 17 minutos do primeiro tempo. Luitex Máquinas e Ferramentas são 4 lojas físicas. Em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré e Mogi Guaçu. Há também um escritório comercial em São Paulo. Compre no site luitex.com.br. Bola solta para o Guarani. No campo de ataque, Crispim dominou, tenta fazer a finta, chega a marcação, Rafinha recupera, entrega a bola com o Andrigo. Andrigo vai para a finta, para cima do primeiro, largou, soltou no comando para a chegada do Giovani. Giovani faz o passe para Iago, Iago para Rodrigo Pimpão na ponta direita para Diego Renan. Ele domina, para, pensa, entrega a bola com o Giovani na metade do campo e recua. Volta a bola com o time do CSA, com o zagueirão Cleverson. Tem aberto o Luciano Castanha para ele o toque. Castanha dominou, girou para cima do primeiro, tem por dentro, Iago prefere o toque recuado, volta, entrega, solta para Cleverson. Cleverson levanta a cabeça, 18 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o Guarani, tá vencendo o jogo. Bugre, gol marcado pelo Crispim. A bola volta na metade do campo para Giovani. Giovani entrega na metade, solta a bola no comando, agora pela ponta direita para Diego Renan. No sistema defensivo ele volta com Cleberson. Cleberson para Luciano Castan, lateralmente ele faz o passe para Castan. Castan para Rafinha. Rafinha, lateral esquerda do campo de defesa, a devolução vem com Luciano Castan. Castan de primeira, devolvendo para o goleiro Matheus Mendes. O Guarani pressiona a saída de bola do CSA, que não consegue sair do campo de defesa. Grande marcação bugrina. 18 minutos do primeiro tempo. O CSA tenta o toque por dentro. Bola solta com Giovani. Giovani pela ponta esquerda faz a abertura. Solta a bola com Luciano Castan. Luciano Castan de primeira para Rafinha. Contra a marcação do Totinho. Rafinha vem por dentro. Foi derrubado pelo Totinho. Falta marcada. Pintou. O jogo tá parado. Falta marcada para o time do CSA. Pintou o gol onde, Edu? Professor Kleina, em Recife, gol do Avaí. Náutico do Gilson Kleina, 0, Avaí 1. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse o site para mais informações, sacitintas.com.br. Sai jogando o CSA. Goleirão Matheus Mendes é acionado. Entrega de primeira para Luciano Castanho. Luciano Castanho levanta a cabeça, procura opção pela lateral do campo. Ele faz o passe com Cleberson. Tem aberto o Diego Renan por dentro. Giovani pede. Cleberson tenta o toque por cima. Deu certo para Pimpão. Pimpão dominou contra a marcação do Eliel. Vem por dentro. Chama no pivô para Pedro Lucas. Afasta a marcação. Tira dali. Recupera. Tira Valper. De primeira para a chegada do Crispim. Crispim para Rangel. Rangel pela ponta esquerda. Deu dinâmica. Solta a bola com o Renanzinho. Tá com confiança. Renanzinho foi para cima do primeiro. Devolução. Vem no 2 com Crispim para Renanzinho, a bola bate na marcação, se perde a lateral, foi inteligente, deixa a bola sair, a bola se perde em lateral, marcado agora para o time do Guarani com Eliel. Eliel tem pressa, abertura de bola para Renanzinho, de primeira para Rangel, a bola chega na marcação, novamente com Eliel, mas está parado o jogo, a falta está marcada. Lance perigoso no ataque do Guarani, não vale mais nada, a bola vai sobrando agora. É pro time do CSA sair jogando com tranquilidade. Ô, Júlio. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos, escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando a você ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse o site cafémorais.com.br. Oi, CH, detalhe no ar. Olha, o Guarani marca bem saída de bola, marca bem pelo lado do campo, os dois laterais estão bem postados, mas quando o CSA consegue entrar por dentro, com Nadson, Iago e Andrigo, ele leva perigo, como esse lance agora. O Guarani no meio campo não marca bem.
Pimpão domina pela ponta direita, ele faz o passe por dentro para Nadson. Nadson dominou, recolheu, puxou para o pé direito, Pimpão passou, é para ele, contra ele, é o linha de fundo, invadiu grande área, pé esquerdo na bola, levantou na boca do gol, desvia, a bola vai para fora. Pedro Lucas tentando a finalização, a bola vai por cima do gol. É tiro de meta para o Guarani bater. É, apenas tiro de meta e ali o Romércio desabou, né? Tá sentindo uma pancada na barriga, zagueiro do Guarani, e o árbitro do Tocantins está observando. 1-0. Ô, Júlio, oi. Você sabia que o Luciano Castan jogou com aquele amigo nosso, ex-goleiro? Ah, não pode ser. É. Não, jogamos juntos. Sério? Aliás, ele jogou comigo, né? Ah, jogou com o Marcão, goleiro? Não. Com esse que vos fala. Ah, tá. No Bragantino. Luciano Castan era um menino ainda. Quem? Luciano. Ah, tá. Eu também, né? Mas... Há controvérsias. Bom jogador. 21 minutos do primeiro tempo, 1-0. O Guarani vencendo o jogo, marcado por Lucas Crispim. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 21 minutos, 40 segundos do Brinco de Ouro segue. Guarani tem 1, Crispim de pênalti, CSA 0. Continua Ribeirão Preto, primeiro tempo de Botafogo 0, Cruzeiro também 0. Domingo tem São Januário, Vasco e Palmeiras. E amanhã, hein? No Olímpico, 21 horas, Atlético Goianiense e Corinthians. Bugrão ganha 3-1, assinado Acácio de Valinhos. Rádio Bandeirantes. Tô gostando, hein? Tô gostando dos palpites aí, a rapaziada participando, né, Edu? E como é que faz pra mandar mensagem, pra participar, mandar o palpite? Como o nosso ouvinte pode interagir, do Pinheiro? Olha, o nosso WhatsApp é o 97102 1493. 97102 1493. Obrigado. Nasce Tintas, tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse o site sacetintas.com.br. Domina o CSA pelo campo de defesa. Rafinha contra a marcação do Lucas Crispim. Crispim contra Rafinha. Rafinha contra Crispim. Deu Crispim. Ganha na bola, Crispim. Castel reclama. Arremesso banal marcado é para o time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas no mercado, com ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e reposição para veículos nacionais importados. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Sai jogando o Guarani, Crispim faz o toque errado, contra-ataque do time do CSA, lançamento em profundidade buscando o Pedro Lucas, chega a marcação, apenas faz a proteção, Valber, ganha um lateral, a bola se perde em lateral, arremesso manual marcado para o Guarani fazer cobrança pelo campo de defesa. 24 minutos, Gleger Zorzin, Guarani na frente, 1-0 e o jogo, Gleger. O jogo está muito equilibrado, né? O Guarani só ataca muito, né? Eles se expõem às vezes. Em alguns momentos a gente percebe o CSA, principalmente lá pelo lado direito, chegando em alguns contra-ataques. O que não pode fazer isso, né? Olha aí, ó. Todinho perdendo a bola, né? Coloca a bola no chão, tá ganhando o jogo de 1-0, é só pôr a bola no chão, recompõe quando perder a bola, fica mais fácil. Esses erros de passe ocasionam contra-ataques para o CSA. O Guarani tá ganhando o jogo, tá jogando em casa, não precisa dar o contra-ataque. É só tá bem compactado. Olha aí, novamente. Vai lá, Júlio. Nadson recuperou para o CSA. Contra-ataque. Rolou, soltou para Iago. Afasta, Romércio. Tira dali o zagueirão do Guarani. Afasta, manda a bola para longe. A bola volta com o Diego Renan. Recuando para o goleiro Matheus Mendes. Vai sair jogando. Mais algum detalhe ou é isso, Gleger? Não, é só isso, né? Tem que começar a prestar atenção na saída de bola, sem ficar errando muitos passes. O Guarani tem o controle do jogo. Teve 4 finalizações contra apenas uma, aquela cabeçada lá do menino lá no... Pedro Lucas. Do Pedro Lucas. Então o Guarani está controlado o jogo. Agora, põe a bola no chão, gira de um lado para o outro, tá 1-0, né? Não precisa ficar se expondo demais. Claro que não baixar demais as linhas. Fazer o que está sendo feito, só que tem que parar de errar muito passe. 24, quase 25 do primeiro tempo. Vem para o campo de ataque o time do CSA. A bola lançada para Andrigo. A bola bateu na marcação. Voltou para Iago na metade do campo. Rolou, soltou para Pimpão. Pimpão de primeira para Nadson. Nadson vem na abertura de bola lá da esquerda do campo. Boa finta por dentro. Toque errado. A bola volta para Crispim. Crispim sai jogando. Deu a Murilo Rangel. Murilo Rangel. Bruno Silva. Bruno Silva lá da esquerda do campo. É para Eliel. Eliel dominou. Rola a bola para o time do Guarani. Para Renanzinho. Renanzinho vem na velocidade. Eliel passa do comando. Perde no apoio. Bola lançada para Bruno Silva. Ele faz o giro
respira para o Guarani. Sai jogando pelo sistema defensivo, toca a bola do comando. É para Romércio de primeira para Valber. Valber domina, vai para a finta, para cima do primeiro. Ainda Valber dominando, entrega a bola do comando. Vem no apoio com Bruno Sávio. Bruno Sávio gira a bola para a chegada do Todinho. Para Bruno Sávio, linha de fundo, vai tentar levantamento. Rolou para Todinho. Todinho na lateral do campo, faz o passe para Crispim. Crispim para Bruno Sávio. Tenta fazer a finta, a bola bate na marcação, mas bateu no Sávio. Bateu no Sávio, por isso a bola é do CSA, campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 26 minutos é o primeiro tempo no Brinco, segue na Bezona. Guarani 1, Crispim de pênalti. CSA 0. Olha, Ribeirão Preto ainda a Série B, primeiro tempo de Botafogo 0, Cruzeiro 0. Tô vendo aqui na tabela, segunda-feira, 20 horas, tem Mineirão, hein? Cruzeiro e Guarani. Alô, tio Bel, bugrino da pele até o osso, grande tio Bel. Sandra do Proenço, obrigado, fã do Gleger. E o Emerson de Cotia disse que vai ser 3-0 Bugrão. Na bezona do Campeonato Brasileiro. E vem Guarani para o campo de ataque. Pablo domina a lateral do campo, tenta fazer a finta, a bola bate na marcação, mas bateu no jogador do Guarani e foi para a linha de fundo. Por isso é tiro de meta para a equipe do CSA fazer a cobrança. Carlos Henrique Quero, sua análise do jogo, CH, e também sobre as atuações de Murilo Rangel e Bruno Sávio, hein, CH? O Sávio eu tô gostando mais do que do Rangel. Eu tô achando que o meio campo do Guarani tá marcando pouco e tá muito lento. Quando tenta sair, quando sair com a bola, começa lá atrás com a armação no Bruno Silva, essa coisa toda. Eu acho que está faltando um pouco mais de rotação, de intensidade. O Guarani está demonstrando estar muito calmo, mas eu acho que não está calmo não, está lerdo. O CSA está perdendo, está apertando na marcação, está indo para cima, que é uma situação natural, só que o Guarani está administrando muito, sabe? Estava no início do jogo, até 15 minutos, querendo mais a marcação, a tentativa do segundo gol. Agora está meio que administrando. E o CSA, para mim, cresceu na partida. Tanto é verdade que, nesse momento, o CSA tem mais posse de bola do que o Guarani. E essa posse de bola não é de zagueiro para zagueiro, não. Eles estão mantendo a posse de bola do meio campo para frente. Carlos Henrique, o bate pesado com análise e o panorama do jogo, 28 minutos do primeiro tempo. Guarani na frente, vencendo o CSA 1-0. A bola vai sobrando para o time do CSA pelo campo de defesa. Matheus Mendes, o goleiro. Ele domina, entrega pela ponta direita, grande lançamento. É para Pimpão, coloca a bola no chão. Pimpão tenta a abertura de bola, solta a bola no comando defensivo. É com Cleberson de primeira. No ataque para Giovani. Passa a bola com o Iago, chega com o Pimpão na ponta direita. Vai tentar a inversão para Andrego. Afasta a marcação, tira Pablo. Afasta o perigo, tiro dali. A bola volta com o Bruno Silva para Lucas Crispim pela ponta direita, bem na velocidade. Crispim passou, pediu. Todinho recebeu, segurou, tocou para Rangel. Vai girando, girando, girando. A bola chega no Bruno Silva. De primeira para Eliel, para Renanzinho. Renanzinho na velocidade. Eliel passa no comando, pede, segura. Renanzinho de primeira por dentro, soltou para Bruno Sávio. Tenta fazer o pivô, perde a bola. A bola volta para o campo de defesa do time do CSA em falta. Sai a bola também, a bola de qualquer maneira vai sobrando para o time alagoano, série jogando pelo sistema de defesa. Ponto 10, restaurante, o seu almoço está aberto, hein? O melhor self-service com grande variedade, carnes, massas, saladas frescas, deliciosas sobremesas, sucos, chopes e cerveja gelada. Na Rua Boa Ventura do Amaral 788, ligue ponto 10, restaurante 32 34 4390. A bola sobra para o time do CSA pelo campo de defesa. Luciano Castan tenta afastar o perigo. Todinho vai atrás da bola, tenta o toque para o Crispim, mas a bola foi errada. Se perde em lateral e alguém desabou ali. Alguém do Guarani desabou, me parece é o Bruno Sávio. Preocupa neste momento a situação do jogador do Guarani. Não, é o Crispim, né? Me parece também. Não, é o Sávio, é o Sávio. É o Sávio, tá caído ali no gramado. Jogador da equipe do Guarani, Júlio. O Guarani vem numa onda de desfalques, né? Então todo jogador que cai gera uma preocupação, mas está de boa, sabe? Já está levantando. O Bruno Sávio, jogador número 22. Luitex, máquinas e ferramentas com 4 lojas físicas. Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré e Mogi Guaçu. E também o escritório comercial em São Paulo. Compre no site luitex.com.br. Pro campo de ataque, o time do CSA, bola solta pela ponta direita com Iago. Iago de primeira para Pimpão. Pimpão levantou para Pedro, para Sávio, afasta a marcação. Pablo
era para o Andrigo, levantamento, Pablo chega, providencial, manda a bola para escanteio, Marcos Luiz. Corte providencial, como você falou, Júlio, até porque ele tinha pressão do atacante, né? O Pedro Lucas, que estava por ali. Escanteio, Rafinha vai bater. Rafinha vem para a batida do escanteio para o time do CSA, levantamento na marca do pênalti, sobe de cabeça, não consegue o toque Castan. A bola vai sobrando com o Andrigo na ponta direita, tenta no levantamento, a bola bate na marcação do Eliel, subiu para a grande área, Murilo Rangel faz o corte, afasta o perigo, tira dali. Diego Renan pega o rebote, tenta novo levantamento, a bola fica viva no campo de ataque, chega no Pedro Lucas, ele ajeita com a cabeça na ponta direita para Andrigo. Andrigo dominou, tentou escapar da marcação da primeira, bola se perde em lateral. Arremesso manual marcado para o time do CSA fazer a cobrança. Tem pressa o time alagoano, a bola vai sobrando pela ponta direita no comando de ataque. É para a chegada do Diego Renan. Lançou, Pimpão, toque errado. Todo torto, a bola foi para fora com toda a tranquilidade do mundo, Marquinhos. E ali só observou, né, a saída da bola, o Gabriel Mesquita, goleiro do Guarani, não tem pressa, 1-0 Bugre, Júlio. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br. Gabriel Mesquita levou amarelo pela cera. Já. Cedo, né? E pendurados no Guarani. Arthur Rezende, que não Tá joga, fora. Crispim, Valber, Eric Daltro, que está no banco, Júnior Todinho, Vagninho e Pablo. Este Marcos Luiz com os detalhes para você de Guarani 1, CSA 0. A bola volta para o CSA pelo campo de defesa, tenta sair jogando o Nadson. A bola bate na marcação, tem falta do Crispim, jogo está parado, falta está marcada. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima. Agilize o seu orçamento. CSA trocando passes pelo campo de defesa, a bola chega na ponta direita, volta no comando para a chegada do Iago, Iago de primeira para Pimpão, Pimpão, posição legal na direita, levantamento, Andrigo para Pimpão, matou no peito, a bola passa, não consegue o domínio, voltou para Nadson, Nadson bateu, a bola desviada, voltou na marca do pênalti, tira Romércio, afasta o perigo, a bola volta para o CSA, lado esquerdo do campo para Nadson, Nadson de primeira, é para Pimpão, bateu pro gol, Gabriel Mesquita. Fica com a bola, não solta mais, Marquinhos. A bobeira foi do Eliel, né, que proporcionou o contra-ataque da equipe do CSA e agora o Gabriel Mesquita paga geral para sua marcação. A bola é do Guarani, chegou com perigo a equipe alagoana, 1-0, Júlio. Lega, Zorzinho. Olha, Júlio, o problema do Guarani, o Eliel, tá marcando muito mal, né? Tá entrando demais, fechando demais ali a diagonal e tá deixando espaço lá aberto no lado direito de ataque do CSA. Precisa ajustar um pouco isso. A recomposição dele está ruim. Você vê que todas as jogadas de perigo do CSA foram lá do lado direito. Então, precisa alguém falar com o Eliel, posicioná-lo. Aparentemente está fora do jogo, no aspecto de marcação e recomposição, né? Então, só fazer esse ajuste aí. O Guarani, é claro. Olha lá, novamente, Júlio, vai aí. Lançamento na ponta, buscava a jogada com o Andrigo, a bola foi muito forte, se perde em lateral justamente. Esse é o detalhe. Em cima do Eliel. Exatamente, é esse o detalhe que eu estou dizendo. O Andrigo é um jogador esperto, abre lá na linha mesmo, lateral, né, para fazer um homem bem espetado, bem aberto, e o Eliel está fechando demais. Alguém precisa falar com ele, ó, fecha aqui o setor, fecha o corredor, porque nós estamos tendo problema. Precisa reposicionar o Eliel. A bola fica para o time do Guarani pelo campo de defesa, domina Valber, entrega a bola com o Lucas Crispim, vem na velocidade, passa no apoio, pede Todinho, Crispim dominou, tocou para Todinho, na direita, devolveu, soltou para Crispim, vem na cobertura, Castan afasta o perigo, tira dali, ele raspa a bola, toca a bola com Rafinha, se perde em lateral, arremesso marcado para o Guarani fazer a cobrança pelo campo de ataque. 34 minutos do primeiro tempo. É o Guarani vencendo o jogo pela Bezona, 1-0, gol marcado de pênalti. Crispim inaugurou o placar, colocou na casinha do CSA. A bola volta para o Guarani pelo campo de ataque, domina Crispim de primeira para Bruno Sávio. Bruno Sávio puxou para a linha de fundo, rolou, soltou para Todinho. Fintou o primeiro, levantou para Renanzinho de cabeça, afasta a marcação. A bola volta para Todinho ainda na área. Invadiu, soltou, pé esquerdo, vai bater pro gol, bloqueado Todinho. A bola volta para Pablo. Pablo de primeira para Bruno Silva, devolveu, solta a bola com o Pablo na cavadinha, ele tenta o toque na ponta direita para Crispim, matou no peito, tenta fazer a finta para cima do primeiro, trava Bruno Silva. Fiquei com a impressão que a bola era do Guarani, hein? O árbitro deu o CSA a bola, mas eu tive a impressão que o último toque havia sido do Rafinha, o jogo tá parado. O tempo passa,
Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 35 minutos, 35 é um primeiro tempo, você no brinco, confere. Crispim foi a rede, Guarani 1, CSA 0. Ainda a Série B, primeiro tempo de Botafogo 0, Cruzeiro 0 e Náutico 0, Avaí 1. Olha o final aqui, 14-2-0, mandou aqui um aviso que alguém perguntou, acho que o Batista perguntou. As faixas hoje no brinco, homenageando craques do Guarani. A ideia foi o doutor Vitor Matheus Cunha. Doutor Vitor Matheus Cunha que deu a ideia. Nosso muito obrigado, ouvinte, final 14-20. Rádio Bandeirantes. É muito legal, né? A memória é um grande ponto que tem que ser valorizado, né? Principalmente no futebol. Então, valorizar os ídolos como faz a torcida e o Guarani nesse jogo com as faixas foi uma iniciativa muito bacana. Então, parabéns aí a todos os envolvidos. De fato, muito legal essa iniciativa. Aliás, o brinco de ouro é o mais claro, né, Marquinhos? Hoje estou com a impressão que o brinco está mais iluminado, né? Sim, né? Foram trocados ali os refletores. Muito legal. Tá claro. Não tem mais aquela boate, né, Júlio? Ah, não. Aí ninguém merece, né? A bola volta para Guarani. Eliel domina, tocou para Rangel, passou, voltou para Todinho. Não consegue dominar Todinho. Jogada inteligente do Murilo Rangel. Pena que o Todinho não conseguiu bater, hein, Marquinhos? E aí a gente fica perguntando por que o Murilo Rangel não é titular, né, nessa equipe do Guarani. Para mim é um jogador acima da média desse grupo do Bugre. Haja vista ali o drible que ele acabou fazendo, né? 1-0. Você sabe que o que faltava para o Murilo Rangel era isso, né? Uma oportunidade. Num setor que é onde ele sabe jogar, que é a posição de origem dele. Né? Tá muito bem no jogo, a origem. Rangel, exatamente. Tá muito bem no jogo o Murilo Rangel. Agora o Todinho precisa melhorar, né? Você vê que esse lance aí, né? Ele já errou alguns passes ali. Precisa entrar no jogo Todinho. É bom jogador, né? E tá errando muito passe e tá desatento. Esse lance aí não pode, né? Ele errou o domínio. Era só dominar e já tirar do jeito que ele faz. Domina e já tira lá do outro lado. Ele errou o domínio e acabou perdendo a bola. Alô, galera do YouTube. Abraço para você, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe seu like, compartilhe a transmissão também, ative as notificações. Você, torcedor do Guarani, você que nos acompanha aí de Maceió, do estado do Alagoas, também sempre bem-vindo acompanhando aqui a Série B com toda a equipe de Carlos Batista. Obrigado pelo carinho e pela audiência. O Guarani vem para o ataque, domina a bola solta com o Bruno Sávio tenta enfiada de bola, recupera o time do CSA. A bola volta na ponta direita, recupera Diego Renan vem por dentro, solta a bola no comando, é para o jogador que é Luciano Castan na esquerda para a direita, tenta o toque de bola para Andrigo, muito forte. A bola bate no jogador do CSA, se perde em linha de fundo, apenas o lateral marcado, aliás, na linha lateral marcado para o time do Guarani para fazer a cobrança. Ponto 10, restaurante, aberto nas noites de terça a sábado com o rodízio da melhor pizza de Campinas. Saborei também o chopp artesanal Campinas. E você também tem a opção do delivery. Muito bacana, você liga aí para 3234-4390 e faz o seu pedido pelo delivery do Ponto 10, restaurante. 39 minutos, tem falta o time do CSA para fazer a cobrança, Marquinhos. É uma falta perigosa, Júlio, até porque ela saiu dentro daquilo que o Gleger tinha falado, no setor do Eliel, que não está fazendo ali a recomposição. E a falta é do lado direito, a favor da equipe do CSA. É o Nadson que está por ali. 39 minutos do primeiro tempo. É falta marcada para o time do CSA fazer a cobrança. Nadson levantou na boca do gol, sobe de cabeça Romércio. Murilo Rangel também na bola, tira. Rasga Eliel, não brinca. O lateral do Guarani coloca a bola para longe. Arremesso manual marcado para o time do CSA que vem para a cobrança pela ponta direita. Nadson larga, deixa a bola com o Diego Renan para quem sabe, o especialista na bola parada na lateral. Diego Renan vem na movimentação. Ele entrega a bola no comando de ataque, tenta enfiada para Pedro Lucas, sobe de cabeça, empurrou de bicicleta, Pimpão, golaço! Na casinha! Gol! Pimpão do CSA! Azul e branco é o CSA. O levantamento do Diego Renan resvalou. Pedro Lucas de cabeça, a dúvida sobre a posição. O Pimpão emendou uma bike
Ali mascada, a bola bateu no bico da chuteira, foi no cantinho de Gabriel Mesquita. Rodrigo Pimpão empata o jogo no brinco. Guarani 1, CSA também 1. 40 minutos do primeiro tempo. 1-1, tudo empatado, Marquinhos. Não dá para tomar um gol numa jogada, numa cobrança de lateral, né, Júlio? Primeiro aspecto aí demonstra claramente a falha de marcação do lado esquerdo do Guarani. E segundo, não era o Pablo que tinha que dar a cobertura na marcação em cima do Rodrigo Pimpão, e sim o Romércio. Aí o que aconteceu? O Pablo estava na marcação, inteligente o Pimpão, percebeu que o jogador não tinha cacuete para marcação, de bicicleta, nem virou o corpo, o Pablo ficou assim, ó, cadê a bola? Cadê a bola? Passou por ele, golaço do Pimpão, 1-1 o jogo. Rodrigo Pimpão empata o jogo, Gleger, Zorzinho, 1-1, tudo igual no brinco, Gleger. Bom, primeiro dizer que foi um golaço, né? Agora a falta de atenção do miolo de zaga do Guarani foi impressionante, né? Primeiro o Valber subiu ali na disputa, perdeu a disputa. O Romércio ficou olhando a bola. E jogador quando fica olhando a bola é complicado. E o Pablo a mesma coisa, né? Pô, tá ali o Pimpão, ele encosta no jogador. Só tinha o Pimpão dentro da área. Olha o CSA aí, Júlio. CSA no ataque, Pedro Lucas lançado de frente pro gol. Tenta o domínio, vem pro giro contra Pablo ainda. Pedro Lucas puxou para a linha de fundo. Ele faz o passe, entrega, solta a bola no comando para Pimpão. Pimpão cruzou para Andrigo, a bola foi para fora. Ô, Gleger, nesse caso é gol de bola parada, porque o Batista fala que é 1 ou 2 toques. Foram 2 toques. Gol de bola parada. Gol de bola parada. Claro, lateral. E olha, vou dizer uma coisa. Então mais um, hein? Mais um na conta do Guarani. Cara, o Diego Renan foi bater o lateral. Pô, encosta no cara. O CSA tinha 2 jogadores dentro da área. Um estava com o Valber, o Romércio estava na sobra e o Pablo marcando o Pimpão. Na hora que tem a disputa do Valber com o atacante, era só o Pablo encostar ali no Pimpão. O Pimpão teve uma liberdade tremenda. Como disse o Marquinhos, o Pablo ficou olhando a banda passar. E aí o Pimpão inteligente, um jogador inteligente, jogador experiente rodado, deu uma bicicleta ali. O gol foi lindíssimo. Mas a falha na marcação ali, tanto do Romércio quanto do Pablo, foi impressionante. Carlos Henrique, o bate pesado, 43 do primeiro tempo. Pimpão vai à rede, CH. Bom, a gente precisa pontuar o que está acontecendo e cada um tem uma opinião, né? Primeiro que cobrança de lateral, a zaga não pode permitir que 2 jogadores contra 4 possam fazer o que foi feito. Falha do setor defensivo, não do lateral esquerdo, dos 2 zagueiros principalmente. Outro detalhe, o CSA já trocou de passes certos 190 e poucos passes. Isso quer dizer que o meio-campo do CSA está dominando o jogo. Essa maneira de jogar com Bruno Silva e o Murilo Rangel não está funcionando. O time está lento. Não tem que tirar o Murilo Rangel, tem que reposicionar. Ou o Conceição volta com o meio-campo com mais gente, ou vai tomar a virada no segundo tempo. Muito bem, agora pintou cartão amarelo, né, Marquinhos? Rangel, isso? Murilo Rangel. Murilo Rangel amarelado. Alô, Murilo Monte Alto, ouvindo da Rádio Bandeirantes. Grande abraço para você. Obrigado pelo carinho da audiência. E hoje, depois que a bola parar de rolar, tudo no AM, hein? Tudo no AM 1170 em Campinas, AM 1270, a Voz do Brasil, só às 23 horas. Você vai ter o comando Dia do Pinheiro com um jogo aberto no oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você especial tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br, também o app do Supermercado Taquaral. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br. Felipe Conceição reclama. E leva amarelo. Marquinhos. O alemão parece auxiliar do Felipe. Eu ia perguntar isso pra você, cara. Vira auxiliar do... Parece auxiliar do Felipe Conceição, cara. O alemão fala mais que o Felipe Conceição. Expulsou o Felipe Conceição, hein? Ah, é? É, olha lá. Quer ver? Olha lá. Expulsou. Será que ele falou alguma coisa legal pro árbitro? Ele levou o amarelo. Aí e depois, ele falou algo. Né? Falou um pouco mais e levou o vermelho o Felipe Conceição. Muito bem, então o Guarani tem a expulsão aí do Felipe Conceição, técnico. Na beira do gramado, vai ter que subir lá para as vitalícias do brinco. O jogo está parado, falta marcada para o CSA. Pode ser o último momento deste primeiro tempo de igualdade.
Lucas Crispim de pênalti, marcou o primeiro. O Pimpão de bicicleta marcou o gol de empate do CSA. É falta marcada, Rafinha vem para a cobrança, levantamento na marca do pênalti, sobe Pablo de cabeça, afasta o perigo, tira dali. A bola volta com o Renanzinho, Renanzinho coloca a bola para frente, 45, estamos a critério do árbitro. A bola volta na ponta, é para Diego Renan. Diego Renan levanta para o ataque, buscando opção pela lateral do campo. Quero tá ali, muito cuidado neste momento. Experiência própria. Não mexe com quero no brinco de ouro, não, velho. É verdade. Acho que aquele Experiência ainda, própria. acho que ainda é aquele, hein, Júlio? Deve ser. Eu quero distância dele, viu? Nunca mais eu passo perto de um quero. A bola volta para o campo de ataque, domina o time do CSA na ponta direita, Pedro Lucas senta, toca, a arbitragem marca a falta. Falta marcada para cima do Romércio. 46 minutos do primeiro tempo, o árbitro ainda não sinalou quantos minutos seremos de acréscimo. A bola vai sobrando para o Guarani, para o campo de ataque na ponta direita. Todinho para Crispim, fez a finta, deu para trás para Rangel. Afasta a marcação, tira dali. Tem informação, pintou o gol onde, Edu? Olha, intervalo em Ribeirão Preto, Botafogo 0, Cruzeiro 0. Intervalo em Recife, Náutico 0, Avaí 1. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse o site para mais informações, sacitintas.com.br. O jogo está parado, lateral marcado para o time do CSA fazer a cobrança lá do esquerdo do campo. Empresta Rafinha, entrega a bola no comando, solta a bola para o jogador Castan para Cleberson, vamos até 48, informando Marquinhos. Faltando 1 minuto para acabar o primeiro tempo, de 1-1 por enquanto. Castan para Cleberson para Castan. Entrega agora com o goleirão Matheus Mendes, vai controlar o CSA e vai descer para o vestiário com empate. Depois do gol do Crispim, Pimpão marcou de empate e o Guarani vai somando um ponto neste momento. CSA tenta forçar a jogada no campo de ataque para Pedro Lucas, tenta o toque de bola para Pimpão, a bola foi muito forte. Se perde em de fundo, apenas tiro de meta marcado para o Gabriel Mesquita fazer a cobrança pelo campo de defesa. Já tem o intervalo dinâmico da Bandeirantes. Edu Pinheiro vai ouvir os comentaristas. Gleg Surzin, Carlos Henrique, analisando como foi esse primeiro tempo do Guarani. O Guarani, nesses 48 minutos de bola rolando, é o primeiro jogo do retorno da Bezona. Guarani vem para ataque, o toque para Bruno Sávio e apita o árbitro. Aponta o centro do campo, árbitro. Termina o primeiro tempo, Guarani 1, Crispim marcou. CSA também 1, Rodrigo Pimpão foi à rede, vem aí. Edu Pinheiro. Olha, começou de um jeito, terminou de outro, de cara, Guarani 1-0, toma empate, Rodrigo Pimpão, amarelo para um, para outro, Felipe Conceição expulso. Oi, Marcos Luiz. Legal, Edu. Jogadores do Guarani estão inconformados, com a expulsão do técnico Felipe Conceição. Ele foi advertido pelo árbitro André Rocha, que é do Tocantins, continuou a discussão. O árbitro não teve dúvidas, meteu vermelho no Felipe Conceição, que não poderá ficar à disposição do Guarani para a partida contra o Cruzeiro na próxima segunda-feira. O vídeo está mostrando o alemão, que é o auxiliar do Felipe Conceição. Vamos ouvir o que fala o Crispim, jogador do Guarani. Nesse intervalo de jogo, o Guarani vai empatando com a equipe do CSA por 1-1 e no segundo tempo não terá o Felipe Conceição no banco de reservas. Hoje o Lucas Crispim é o capitão e autor do gol. Gol cedo, aproveitamos a chance que tivemos, continuamos em cima, mas tomamos um gol de bobeira, porque na minha opinião isso é gol de bobeira, tomar gol de lateral, mas a gente não pode perder a cabeça, Isso aí que o Felipe foi expulso, eu acho que é a vontade de ganhar, Não só ele, como eu, o time inteiro tá assim desse jeito, querendo ganhar. Agora é esfriar um pouco a cabeça no vestiário e voltar para conseguir esse resultado positivo. Tá bom, Edu, para quem sabe ler, um pingo é letra, O Crispim tá bravo em relação ao gol. Vamos ouvir. É coisa de quem quer ganhar. Aqui dentro tem que brigar assim, mas lá no vestiário a gente faz as pazes, tranquilo. Tá aí o Lucas Crispim, jogador da equipe do Guarani. Ele falou de uma discussão que teve com alguém. Sinceramente não vi. Mas enfim, Edu, intervalo de jogo 1-1 no estádio Brinco de Ouro. Sim, olha, o Arthur Rezende e Rafael Costa, Covid, é isso, Marquinhos? Sim, os dois com Covid, além do Ronaldo Torres, que é o preparador físico, Edu. O Guarani joga com Gabriel Mesquita, Pablo, Romércio, Valber e Eliel, em lateral esquerdo. O Bidu está no banco, o Cristóvão também, e também o Eric Daltro. Bruno Silva, Lucas Crispim e Murilo Rangel. Arthur Rezende, Covid, Renanzinho, Júnior Todinho e Bruno Sávio. No banco, Jefferson Paulino, Vitor Ramon, Cristóvão Bidu, Eric Daltro, Marcelo, Lucas Abreu, Giovanni Alemão e Matheus Souza. 1-0 Guarani, já ouvindo em um lobby de Café Moraes, gol do Crispim de pênalti. Ele sofreu, ele cobrou. E empate foi aos quantos minutos aí, gente? 40...
Foi aos 40 o gol de empate do Guarani. Olha, eu tenho que dar uma faturada, tá? Eu tenho que dar uma faturada. Hoje o faturamento tá fácil. Já os nossos analistas, hein? CH e Greger Zorzinho aqui, intervalo. Guarani 1, CSA também 1. Eleições 2020. Vereadores PSB. Cid Ferreira, vereador. 40677. Trabalhador vota em trabalhador, sempre. Esporte como ferramenta transformadora. Unidos à saúde e educação, caminharemos juntos por uma Campinas melhor. Vote Alexandre Spencer, 40019. Chegou a hora de priorizar a inclusão, educação e ir além. Vote Professor Batista, 40100. Armindo 100%, 40110. Não fique dormindo, vote no Armindo. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O Mário Gatti é uma referência nacional em trauma. É claro que um hospital desse tamanho tem desafio e problemas, mas tem orgulho de ter sido presidente e ter criado a ala de cirurgia infantil e a residência médica. Agora, vou fazer o Mário Gatinho, o primeiro hospital público infantil de Campinas, aqui onde fica o Hospital Metropolitano. A estrutura está pronta, a instalação é rápida e não precisa gastar milhões e bilhões de reais na construção de um prédio novo. O Mário Gatinho vai ser um marco e vai levar o respeito que os pais, mães e crianças merecem. Coligação Prontos para Campinas, Republicanos, PSB, PSL, DRM, MDB. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo, acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci. Tem educação. Vamos implantar o ensino em período integral em todas as escolas. E mais do que isso, vamos implantar a equipe de saúde escolar que vai acompanhar a saúde de todos os nossos alunos e profissionais da educação. Com médicos, dentistas, psicólogos, vão acompanhar a cada 6 meses consultas e exames das nossas crianças. É 22! Coligação Mais por Campinas. Melhor pra você. PL, PSB, PP, PSC, POD, Solidariedade, Prós e Avante. Posto Flamingo, na Avenida John Boy do Lop, 460, próximo ao Shopping Unimart, agradece aos clientes a fidelidade e paciência pelos transtornos causados nesses 2 anos de obras do BRT. Convidamos nossos clientes para acompanhar as análises que são feitas antes da descarga dos produtos em nossos tanques, mostrando assim transparência com a qualidade Shell. Venha abastecer no Posto Flamingo e ganhe um café expresso. Democratas 25, prontos para Campinas. Vote 25030, Itamar Campoy. Esporte, lazer, mobilidade urbana. Honestidade e seriedade. É hora de renovação. Mudança é com Itamar Campoy, 25030 com Dário 10. Bilu, 25600, por menos desigualdade e mais pela comunidade. 25600 com Dário 10. Sou o pastor Jorge Ricardo, 25777, para a renovação de Campinas, com Dário 10. Eleições 2020. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza, desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza, desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola na rede! Comércio pela ponta direita, balança a bola, entrega para Valber, de primeira para a chegada do Pablo. Pablo de primeira no lance, entrega, soltou para Crispim. Boa jogada para a chegada do jogador que é o Todinho. Todinho para Rangel, limpa o lance para cima do primeiro para Crispim. É pênalti! Crispim derrubado, pênalti para o Guarani bater. Lucas Crispim vem para a cobrança. Penalidade máxima para o Guarani fazer a cobrança com 3 minutos do primeiro tempo no brinco. Olhando fixamente, concentrado.
Energias positivas para Lucas Crispim. Camisa 10 do Guarani. Ele contra Matheus Mendes. A expectativa tomando conta. Crispim sem pressa. Vem pra bola, bateu na casinha! Crispim, número 10, a camisa dele, Crispim cobrando pênalti. Matheus Mendes acertou o canto, mas Crispim batendo com força, velocidade. Coloca a bola no fundo da casinha do CSA para abrir o placar no brinco. Beleza, Lucas Crispim. Beleza, Bugre. Começo avassalador do Alviverde. Guarani na frente, explodindo. A torcida campeã brasileira de 1978. Crispim vai à rede. O detalhe do gol da Bandeirantes é seu, Marcos Luiz. E quem falou que gol de pênalti não é golaço, Júlio Nascimento, se enganou. Bela cobrança do Lucas Crispim, tirou o goleiro. O Matheus Mendes, ele estava na bola, mas a experiência de Lucas Crispim falou mais alto. Um golaço mesmo de pênalti. Ela bateu na rede, no cantinho, e foi morrer no fundo do gol. Abre o placar o Guarani no brinco, Lucas Crispim, 1-0, Júlio. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Um cafezinho é bom demais. Sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Moraes. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho. Vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares é bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café
é um time bom, é um time que está 7º colocado na tábua de classificação, e se deixar o CSA com espaço, se deixar o CSA jogar, vai ter problema no jogo. Então faz a mesma coisa, adianta a marcação, diminui os espaços, né? E outra coisa, tem que estar compactado. O Guarani, depois dos 20, 30 minutos, descompactou. E aí deu liberdade para o CSA. Vai lá, Júlio Nascimento. Atenção, Brasil, apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Rasgando emoções, com o microfone firme e forte aqui da Rádio Bandeirantes, com toda a equipe de Justiça. Bola solta com o time do CSA, domina pelo sistema defensivo, bola solta no comando, é para a chegada do Castanha, Santos tenta o levantamento para o campo de ataque, recupera o Guarani, deu o bote, soltou o Rangel de primeira para Todinho, dominou, entregou na ponta, voltou para Crispim, invadiu grande área, Crispim perdeu. Tentou mais uma finta, Lucas Crispim, perdeu a bola no contra-ataque do Guarani. E agora a arbitragem vai parar o jogo, Nadson. porque está sentindo o Nadson, hein, Marquinhos? Levou uma pancada nas costas, o Nadson, jogador do CSA, vai ser observado ali pelo árbitro da partida. Exatamente, no momento que descia para o ataque o time do Guarani com o Crispim, o Nadson acabou sentindo alguma alteração, pensando no segundo tempo, Marcos Luiz. Já já a gente confirma com o Marquinhos se tivemos alguma alteração, mas antes eu quero falar do Café Moraes. Para ter um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, liga agora, 3241-7229 ou acesse cafemorais.com.br. Sem alterações, o Júlio. Valeu esse Marcos Luiz aqui na Rádio Bandeirantes. A bola lançada para o time do CSA, para o campo de ataque na ponta direita, buscava jogar com o Pimpão. Afasta a marcação, tira dali. Eliel, volta a bola para o Guarani. Eliel deu bote errado, a bola voltou para o CSA e contra-ataque na ponta direita. Andrigo de primeira para Pedro Lucas, de frente para o gol, bateu. Espalma Gabriel Mesquita. Crescendo no jogo, Gabriel Mesquita. Na primeira grande defesa do jogo, salvando o Guarani do gol da virada, Marquinhos. Literalmente salvou a pátria do Guarani, o Gabriel Mesquita. O CSA voltou com mais vontade pelo lado direito, mas ali estava o goleiro titular do Bugre. 1-1, Júlio. Gabriel Mesquita com 2 minutos do segundo tempo, a primeira grande defesa do jogo, Gleger. Grande defesa, né? Ó, mais uma vez, né? Eu acabei de dizer agora no meu comentário. O Guarani tem problemas ali na recomposição. Felipe precisa detectar isso logo, senão vai tomar o gol. Ele faz a defesa, a jogada vai lá para o lado esquerdo, volta aqui para o lado direito e quase toma o gol de novo. Então precisa ajustar, mas uma belíssima defesa do ótimo goleiro do Guarani, Gabriel Mesquita. Qual que é o grau de dificuldade da defesa do Mesquita? 7. 3 minutos do segundo tempo, 1-1, tá empatado o jogo, Guarani e CSA, tudo igual no segundo tempo. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. 3 minutos do segundo tempo, tiro de meta marcado para o CSA fazer a cobrança após uma finalização ruim do Murilo Rangel. Tem pressa, Matheus Mendes entrega na ponta direita, CSA cresce no segundo tempo. Domina Pimpão, tenta o toque para Natson. Chega a defesa do Guarani, Romero coloca a bola para fora. Tira o perigo, CSA melhor no segundo tempo. A bola volta na ponta direita, recolheu Pedro Lucas, vai para a finta, para cima do primeiro, chega na cobertura. O Valber vem por baixo, o Eliel também ajuda na marcação, coloca a bola para a linha lateral. Arremesso, moral marcado para o time do CSA fazer a cobrança. E vem o Diego Renan de novo, hein? Vem, assim foi a origem do primeiro gol do CSA no jogo. Diego Renan levanta a bola na primeira trave, afasta a marcação, tira Valber. Murilo Rangel completa, a bola fica ainda no campo de ataque do time do CSA pela ponta direita. Diego Renan pega o rebote, entrega de primeira, é para Iago, tentou levantamento, a bola bate no Eliel. Recupera o Guarani, tenta ser jogando do lado esquerdo do campo. A bola chega no Renanzinho, dominou, colocou a bola no chão, tenta levantamento longo, agora buscando jogar com Todinho. Sobe de cabeça Cleverson, afasta, tira para o time do CSA, briga pela bola na metade do campo. O Eliel não consegue ficar com ela. O jogo volta disputado no segundo tempo. Volta quente, pegado o segundo tempo de CSA e Guarani. E você confere aqui com a Bandeirantes todas as emoções da pezona do Campeonato Brasileiro. E vem a alteração do Guarani aí, Marcos Luiz. O número 31 do Guarani vai entrar daqui a pouquinho, Júlio. É o Vitor Ramon.
Vitor da Ramon. base, né? Da base, o Ramon, né? Isso. Vamos ver quem vai tirar, né? O técnico Conceição. Vitor Ramon. Uma alteração. Acho que alguém sentiu, hein, Marquinhos? O Vitor Ramon é um jogador da base, né? Ainda jovem. Para ter a sua primeira aí, oportunidade com mais minutos. Vamos ver o que apronta o técnico Felipe Conceição. A bola volta para o time do Guarani pelo campo de defesa. Na ponta direita domina Pablo. Pablo faz a finta bem por dentro. Rasga para cima do primeiro. Tenta o levantamento para Bruno Sávio. Bruno Sávio na velocidade. Crispim passou na diagonal, pediu. Bruno segurou. 3 contra 3. Invadiu grande área. Deu para Rangel. Ajeitou. Tocou para Todinho. Pintou golaço para fora. Impressionante a capacidade de improviso que tem o Murilo Rangel, hein, Marquinhos? Até porque... Ih, mas aí ele tem um toque de mão, hein? A impressão que deu é essa daí, mas a jogada foi sem dúvida brilhante do Murilo Rangel, jogador do Guarani, Júlio. Já jogou futebol de areia, Marquinhos? Ou não é muito a sua? Eu gosto mais de ping-pong. Essa é para derrubar narrador, né? Essa foi bem, boa. né? Essa foi boa. Porque esse passe com o peito, o Gregor joga, o Gregor sabe. Alô, Vini! Lá do Vini. nossa praia também, Vini craque, hein? Joga Monstro. muita bola, joga Monstro. muita bola. Esse é o passe com o peito, né? O passe de futebol de areia. Sensacional, futebol. A bola volta para o campo de ataque, domina, o time do CSA recupera. Bola solta para Nadson. Desarmada, desarrumada a defesa do Guarani. Nadson entregou, soltou para Iago na ponta direita, devolveu, soltou para Nadson. Nadson pintou na grande área para Pedro Lucas. Gabriel Mesquita sai do gol. Vem para fazer a defesa, recolhe, entrega a bola com pressa, trabalha com o Murilo Rangel. Murilo Rangel na ponta, de primeira para Bruno Sávio, tem Léo aberto, lado esquerdo do campo, é para ele, toque, Léo dominou, recolheu, levanta a cabeça, parece que o Vitor Ramon não vai mais entrar. O Vitor Ramon sumiu, hein, Marquinhos? Desapareceu, ó, tô olhando aqui, na beira do gramado ali, e sumiu. Desistiu. Foi abduzido o Ramon. A bola volta para Bruno Silva. Bruno Silva de primeira para a chegada do Renanzinho. Perde a bola, Renanzinho prendeu. Guarani Julio. batalha pela bola. Volta Bruno Sávio de primeira para a chegada do Silva. Silva na ponta para Crispim. Crispim puxou linha de fundo. Todinho passou na movimentação. É para ele o toque de bola. Todinho segurou, tocou para Crispim, para Todinho. Todinho para Sávio. Cavou para Todinho. Invadiu grande área. Puxou o pé esquerdo do jeito que ele gosta. Trava. A marcação tira dali. A bola tá viva ainda. Bruno Sávio briga por ela. Não consegue o domínio. A bola voltou para Castan. Castan tira o perigo. Afasta para o time do CSA. Guarani batalha pela bola, mas agora com falta do Bruno Silva, o jogo está parado. Pois não, Marquinhos? E lembrando, né, que com a expulsão do Felipe Conceição, o Marcelo Gonçalves, que é o auxiliar do Felipe, é que está comandando o time. Acho que você está equivocado, hein? Por quê? Acho que você está errado nessa informação. Raramente você erra, Marquinhos. Ah. Mas acho que é o alemão que está comandando o time ali. Ah, tá, é verdade. Porque, pelo que eu tô vendo ali, o posicionamento do alemão, ele virou técnico do Guarani. A bola volta para o CSA, para o campo de ataque, domina pela ponta direita, lançamento para Pedro Lucas, chega Romércio. O Valber vem na cobertura, Romércio foi valente também, colocou a bola para fora. Escanteio marcado, mais um escanteio para o time do CSA fazer a cobrança com 8 minutos do segundo tempo. 1-1, tá empatado o jogo, é eletrizante o segundo tempo. Daqui a pouco tem Carlos Henrique, o bate pesado analisando. Nadson o vai bater. começo de segundo tempo do Guarani. Nadson vem para a cobrança do escanteio para o time do CSA, ventando muito no brinco, hein? Ventando muito no brinco. Contra o gol do Gabriel Mesquita neste momento. Nadson, autorizado, vem para a batida do escanteio, pé direito na bola, levantou na segunda trave, Gabriel Mesquita sobe, fica com ela, agarra firme. O goleirão do Bugre tem pressa, vem no contra-ataque inteligente, o Gabriel Mesquita, acionando jogada com o Bruno Sávio, já está no ataque, o Guarani 3 contra 4, o Bruno Sávio segurou, tentou o toque, prendeu demais, Bruno Sávio perde a bola volta para o time do Guarani com o Bruno Silva pela ponta direita, Bruno Silva dominou, entregou, solta para Crispim, Crispim passa, penteia, tocou de primeira para Pablo na ponta direita, vai tentar o cruzamento, Pablo acelerou, devolveu, soltou para Crispim, Crispim por dentro, grande bola, buscando jogada com Sávio, afasta a marcação do CSA. Quase deu certo. A bola volta ainda para o Guarani, lateral cobrado, tem pressa na ponta direita, Pablo para Rangel, para Pablo, levantou para Crispim, armou ali o voleio, afasta a marcação, tira. A bola volta com o Nadson. Nadson limpa o lance de primeira para Pimpão na ponta. Pimpão dominou com 2 com o Andrigo. Andrigo tocou na ponta direita, forte demais. Muito forte, errou a dose, a bola se perde em lateral, apenas o arremesso mal marcado. Para o time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. Alguma vez você já errou a dose, Júlio?
Olha, às vezes na madrugada, Marquinhos, a gente já tá meio baleado, a gente erra a dose. E eu vou falar um negócio pra você. Tem um negócio que vai com alecrim aí, Eu tô ouvindo isso há muito tempo. Meu Deus Quero do só céu. ouvir isso, irmão. Pintou! Pintou o gol onde, Edu? Empata o Náutico lá em Recife, segundo tempo. É agora Náutico 1, Avaí também 1. Agora eu tô esperto, Edu, tô esperto. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse o site para mais informações, sacitintas.com.br. Júlio. Oi. Manda um abraço aí pra Rodrigo Tomás. Alô, Rodrigão. Vai fazer aniversário amanhã. Tá com a turma já hoje ou não? Acho que tem festa no Reduto, hein? Alô, dúvida? Rodrigão. Um abraço, feliz aniversário antecipado. Parabéns, que você seja feliz, Rodrigão, porque afinal de contas, o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! 10 minutos e 20 do segundo tempo, daqui a pouco tem CH, já vai falar o Carlos Henrique. A bola volta com Cleberson, recua para o time do CSA, domina, entrega para Castan para Cleberson trocando passes pelo sistema defensivo. Na ponta direita ele tenta levantamento, tocou para Pimpão, ajeita a bola para o campo de ataque, vem no pivô, grande finta, escapou do primeiro, Bruno Lucas deixou, é para Andrigo. Gabriel Mesquita, afasta, voltou para Bruno Lucas, bateu para fora, Pimpão. Ele, o gol e ele, o gol e ele, deu match a jogada, mas na hora do encontro a bola foi pra fora, Marquinhos. O passe foi do Pedro Lucas e o Rodrigo Pimpão entrou no meio da zaga. Só que antes, o Gabriel Mesquita operou um verdadeiro milagre. Por sorte, o CSA perdeu a chance de ampliar o jogo. Carlos Henrique, o bate pesado, 11 minutos, 1-1, CH. Os erros são os mesmos, né? Há muita liberdade no meio-campo, o CSA joga melhor, tem mais posse de bola, o Guarani não se acerta, o Guarani não consegue atacar mais, a situação não é legal, infelizmente não é legal. Esse lance, por exemplo, se não fosse a imprecisão do Pimpão, já estava 2-1, não é? E agora tem modificação, né? No Sim, Guarani. tem alteração. Saiu o Romércio para a entrada do Vitor Ramon com a 31. Não sei se foi por contusão ou por deficiência técnica, mas o Romércio está mal no jogo também. E o meio campo do Guarani não marca ninguém. Todos esses jogadores, Andrigo, essa rapaziada toda aí tá tocando a bola como quer. E o treinador, infelizmente, não tem muitas opções no banco, mas eu pensava que pelo menos o Guarani voltaria reposicionado. Os erros são os mesmos. Não fica com a bola, mais posse de bola para o CSA, muita liberdade, o Guarani não consegue sair jogando. Júlio, nesse momento, o CSA é melhor. Claro que a gente vai esperar o departamento médico do Guarani se pronunciar, mas a televisão mostrou, né? O Romércio ali depois... sentindo, né? Até com a camisa arriada, um pouco sentindo, provavelmente uma alteração forçada do técnico Felipe Conceição. 12:30 do segundo tempo. Guarani 1-1 enfrentando o CSA. Tudo igual por enquanto, o Crispim marcou o primeiro gol. O Pimpão num golaço empatou e tudo igual por enquanto. No estádio Brinco de Ouro. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br. A bola volta, sem meu amigo Marquinhos, a bola volta, fica com Diego Renan dominou, recolheu, entregou para Castan de primeira pela ponta esquerda, chama no combate o Rafinha contra a marcação do Pablo, falta marcada. O jogo tá parado, falta marcada do Todinho. Para cima do Rafinha. E se der cartão pro Todinho é o terceiro, hein? O Guarani tem que ter atenção nos pendurados, né, Marquinhos? Porque provavelmente vai ter alguns desfalques contra o Cruzeiro, né? Veja só, além do Todinho, vale a pena lembrar que o Arthur Rezende não joga, né? Mas está pendurado Crispim, Valber, Eric Daltro, Todinho, Wagner e Pablo. Próximo jogo aí contra o Cruzeiro. Cruzeiro, segunda às 8 da noite. E vai acontecer uma alteração, Júlio. Pois não. Tá entrando o Rafael Bilu com a número 11 para a saída do Andrigo. Andrigo 7 está indo embora. Rafael Bilu. Lembra do Bilu Teteia? Lembro. Falta marcada para o CSA. Você gosta, João Cardoso. 14 minutos do segundo tempo. 1-1, empatado o jogo. Falta para o time do CSA. Levantamento também na boca do gol. Eliel afastou mal para o centro do gol. Pedro Lucas afasta, tira dali. Rangel pega o rebote e sofre a falta. O jogo está parado. Falta marcada para cima do Rangel. 14 do segundo tempo. Ponto 10, restaurante aberto nas noites de terça a sábado com o rodízio da melhor pizza de Campinas. Saborei também o chopp artesanal Campinas. E você também tem a opção do delivery. Ligue 3234-4390 no Ponto 10, restaurante.
14 do segundo tempo, 1-1 empatado, o Guarani vem para ataque. Ramon, com jeito, hein? Canhoto, tentou levantamento, a bola foi direto nas mãos do goleiro Matheus Mendes. E aí, Gleger Jorzinho, primeiro terço aí do segundo tempo, como é que tá o jogo, Gleger? O Guarani precisa ficar um pouco mais com a bola, né, Júlio? Esse lance foi nítido agora, né? O menino que entrou, o Vitor Ramon, pega a bola, a gente percebe que não tem uma movimentação, o jogador saindo no espaço vazio para receber essa bola, chamando a responsabilidade, e aí tem que rifar a bola. E aí vem novamente o CSA. Esse time do CSA é muito bom, time, muito organizado, muito bem postado em campo, com jogadores de qualidade. O Guarani tem que estar atento, tem que ficar com a bola aí. Vai lá, Júlio. Guarani vem para ataque, domina, Rangel tá impedido, Renanzinho. Tá impedido, Renanzinho, não tá valendo mais nada, o jogo tá parado, impedimento foi marcado. E outro detalhe, Júlio, é que o Guarani precisa agrupar um pouco mais. Precisa estar um pouco mais perto. Né? Tá muito espaçado, o time espaçou demais. É claro que você precisa, em momentos do jogo, ter um pouco mais de amplitude. Mas quando você tem a bola, precisa estar agrupado, precisa estar perto, parar de ficar rifando a bola e parar de ficar errando o passe. O Guarani continua errando muitos passes. Olha que interessante, né, Marquinhos? O Guarani tem, neste momento, 4 jogadores formados pela base. Não tem sido muito comum nos últimos anos. E é uma característica, pelo que a gente percebeu, do próprio técnico Felipe Conceição, né, Júlio? Vitor Ramon, Pablo, Eliel e o Renanzinho. São os 4 jogadores formados aí pela base do Guarani. Apostando na garotada, o Felipe Conceição. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. Foi Elson Cardoso na técnica mais técnica do Brasil, marcando 16 do segundo tempo no Brinco de Ouro. Segue. Guarani 1, CSA também 1. Nos outros 2 jogos, segundo tempo, Botafogo e Ribeirão 0, Cruzeiro 0, Náutico 1, Avaí também 1, ambos no segundo tempo, eu repito aqui, hein? Olha o Fabrício de Chicago, Estados Unidos, obrigado Fabrício, tá bravo com o Bruno Silva, ele se conforma, não rouba nenhuma bola o Bruno Silva e só toca de lado, obrigado Fabrício, alô Chicago! O tempo passa, 16 minutos do segundo tempo, você curtindo na Bandeirantes Série B, no oferecimento de Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas, em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e também um escritório comercial em São Paulo. Compre no site luitex.com.br. No ataque, o time do CSA pela ponta direita, Pedro Lucas lançado, ajeitou, soltou no comando para a chegada do Bilu. Bilu carregou contra a marcação do Valber, correu um grande risco, Valber. A arbitragem não marca o pênalti, mas foi agora corajoso Valber com esse braço. Segue o jogo. A bola volta para o Guarani. O Valber liga o contra-ataque. A bola solta para Todinho. Matou no peito. Crispim passou. Todinho segurou. Trabalhou no centro para Rangel. Rangel de primeira para Crispim. Crispim dominou. Rangel passou. É para ele. Linha de fundo. Dominou. Puxou. Pé direito. Vai tentar o cruzamento. Puxou por esquerdo que é bom. Na cavadinha para grande área. Ninguém na bola. Afasta, tira dali. A bola volta para o CSA, para Pedro Lucas, tenta fazer o pivô. Valber vai apenas o jogador. Comete a falta, o jogo está parado, a falta está marcada. E aí, colega Zezinho, e o lance do Valber para cima do Bilu? É pênalti, né, Júlio? Pênalti, usou o braço. Isso aí, pênalti, na minha opinião, pênalti claro. Não assinalado pelo árbitro. Não dá, né? O Valber não usa o ombro, né? Como no corpo. O jogador já tinha passado e ele usa o braço, empurra. Para mim, pênalti. Para você, CH? Pênalti. 18 minutos do segundo tempo, Guarani 1-1, empatando com o CSA por enquanto, somando um ponto, Bugre. Buscando a sua 4ª vitória seguida no Brinco de Ouro, Guarani. A bola volta pela ponta direita, CSA no campo de ataque, Bilu entrou para fumaçar, tenta o toque de bola, mas Júlio, ele já não estava mais no campo e a bola saiu. Pois não? Lembrando que o CSA está indo para o seu 8º jogo sem perder, né? É? Está na metade da tabela, né? Brigando lá em cima por enquanto. Está em 7º lugar. Bola solta com o Guarani, domina Pablo pela ponta direita, Bruno Silva domina, solta a bola no comando para a chegada do Valber, Valber para Pablo, Pablo de primeira para Rangel, Rangel devolução vem com Pablo, recua para o goleiro Gabriel Mesquita, vai ser jogando com tranquilidade. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br.
Bola solta no comando de ataque do time do Guarani. Pela ponta direita, raspa a bola com Crispim de primeira para a chegada do Pablo, vem na velocidade. Rangel tá sozinho no meio da área pedindo. A bola chegou no Crispim pela ponta direita, vai tentar o cruzamento. É para Renanzinho de cabeça, afasta a marcação, tira dali. A bola tá viva ainda na grande área. Bilu na grande área, tenta o toque de bola, afasta mal. A bola voltou para Eliel de direita, tenta o cruzamento, a bola bate na marcação, voltou para Renanzinho, tenta na primeira, tenta na segunda, afasta a marcação. Diego Renan aplica o chapéu para cima do Eliel, arma o contra-ataque com Bilu pela ponta direita, vem na velocidade, tenta na cavadinha Giovani, solta a bola no comando, no apoio, bola boa para Natson. Natson acelerou, jogada na ponta esquerda para Pimpão, perde na grande área, Giovani também, Pedro Lucas, Pimpão dominou, cruzou na boca do gol, sobe de cabeça, Valber, rasga, corta o tiro, perigo dali, a bola volta para a chegada do Pimpão dominou, gira a bola pela ponta direita para Natson pisa na bola, entrega no comando de apoio, volta com o Cleberson que recua. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 20 minutos do segundo tempo no Brinco de Ouro, 20 minutos segue. Guarani 1, CSA também 1. Olha, Botafogo e Cruzeiro 0-0, segundo tempo em Ribeirão Preto, Náutico e Avaí 1-1, segundo tempo em Recife. Brasileirão, amanhã tem São Paulo e Goiás às 19 horas e às 21, amanhã, em 9 da noite, Olímpica em Goiânia, Atlético e Corinthians. Júlio. Vamos lá, Marquinhos, eu vou te ajudando aí. Renanzinho saiu, entrou o Giovani, número 11. Beleza, essa Giovani. Primeira alteração. A segunda, saiu Eliel para a entrada do Lucas Abreu. Lucas Abreu com a número 7 em lugar do Eliel. Beleza. E tem o Bidu, né? O Bidu ali? Tá com a 20? O Bidu é a 20. Eu acho que tem um 20 ali também, mas eu vou esperar você confirmar aí, Marquinhos. Depois eu dou no detalhe. O Bidu entrou, só quero saber quem saiu. Beleza, a gente apura então. A bola volta para o campo de ataque do time do CSA. Linha de fundo, falta do Pablo para cima do Rodrigo Pimpão, do Todinho. E o Todinho tá fora do próximo jogo. Contra o Cruzeiro, levou o terceiro cartão. O Júnior Todinho, jogador do Guarani, Júlio. Vou falar um negócio pra você, tava na cara esse cartão amarelo, viu? Tava pedindo há um bom tempo já o Todinho. Bom, deixa eu só anotar aqui então, número 20, o Bidu. Tô tentando achar o Murilo Rangel, viu, Marquinhos? Mas não tô conseguindo. Acho que o 91 foi embora. Porque o Bruno Sávio tá ali, ó. Isso mesmo. Não, isso mesmo. Saiu o Murilo Rangel e o amarelo agora pro Júnior Todinho. Beleza, combinado. O jogo tá parado, falta marcada para o time do CSA fazer a cobrança. O Crispim tá ali, o Bruno Sávio tá ali, o Murilo Rangel foi embora. Número 20, Bidu na vaga do 91. Rangel, anota aí do Pinheiro. Falta marcada para o time do CSA fazer a cobrança, 22 do segundo tempo. Natson, cavadinha, Mesquita pegou. A bola voltou, reboteada para Pedro Lucas. Afasta a marcação do Guarani, tira dali. Uma blitz sufocante agora do time do CSA. Contra o Bugre, uma bola venenosa, Marcos Luiz. E o Gabriel Mesquita, né? Ele ficou com medo ali, acabou saindo socando na bola e mesmo assim não pegou do jeito que ele queria. Quase o segundo gol da equipe do CSA. Isso mesmo, Murilo Rangel foi embora, Bidu 20. A bola volta para o time do Guarani pelo campo de defesa, sai jogando o Lucas Abreu. Entrega para Bidu de primeira no comando de ataque, dentro do domínio Giovani, a bola vai para fora. Pois não, CH. Então vamos lá, o Lucas Abreu está no campo, ele entrou no lugar do Murilo Rangel, a TV está errada. O Bidu entrou no lugar do Eliel e o Giovani entrou no lugar do Renanzinho. Essas três mexidas do Guarani. E análise técnica, CH, dessas alterações do técnico Felipe Conceição? Demora, né? Tava mais do que urgente, o Guarani não fica com a bola. Não é? O meio campo é letárgico, não tem saída de bola. Não funcionou, apesar de não estar individualmente bem, né, mal, aliás, o Murilo Rangel ali na segunda volância não estava funcionando. Agora com o Lucas Abreu a tendência é melhorar. E o menino também sentiu o jogo, né? Já tinha feito um primeiro tempo esquisito, no segundo tempo voltou mal. Eu acho que o treinador mexeu certo e na frente o Renanzinho estava jogando só para marcar, né? Vamos ver se o Giovani dá uma outra, né? Um outro fôlego, uma outra característica para o Guarani. Para o Guarani ficar com um pouco mais de posse de bola, né? Porque o CSA aqui no segundo tempo está dominando o jogo e já está merecendo o segundo gol, né? Agora nem com 3 mexidas a tendência é melhorar. Bom, e expulso o Gilberto Félix, o Giba Félix,
preparador de goleiros, ele estava ouvindo as instruções do Felipe Conceição e não pode, né, Júlio? Daqui a pouco eu explico a mudança de regra nisso, mas antes o CSA vem para ataque, levantamento nas mãos do Gabriel Mesquita. Se tivéssemos um jogo contra o Cruzeiro, ele poderia falar, né, Marquinhos? A FIFA autoriza agora a comunicação no jogo seguinte, a expulsão. No jogo que ele está cumprindo a suspensão. Isso. Ele não pode mais participar efetivamente desse jogo. Se ele quiser gritar da arquibancada lá, ele pode. Se alguém ouvir, beleza. Gritar pode. Mas pela comunicação no rádio não é permitido. Guarani vem para ataque. Bidu tocou a bola para Giovani, para Bruno Sábio, vai bater, vai marcar. Afasta a marcação, tira dali. Em cima do lance, Luciano Castan coloca a bola para fora. Pintou o gol ontem, Edu. Olha, Ribeirão Preto, gol do Cruzeiro. Segundo tempo, hein? Botafogo 0, Cruzeiro 1. Dali Felipão, hein? Recuperação do Cruzeiro do Campeonato Brasileiro. A informação para Saci Tintas. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse o site para mais informações, sacitintas.com.br. E o Cruzeiro ultrapassou o Guarani, viu, Júlio? O Cruzeiro com esse gol é 12º com 23, é 13º Operário 23, Guarani nesse momento 14º com empate de 22. O Glegas Jorginho acha que o Cruzeiro ainda sobe. Eu acho difícil. Mas que o Felipão está fazendo um baita trabalho e é o próximo adversário do Guarani. O Guarani vai ter trabalho no jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, na segunda-feira, com transmissão da Rádio Bandeirantes. O jogo está parado, vem o Guarani para o campo de ataque lateral pela ponta esquerda, Bidu. Vem para a movimentação de bola lá do esquerdo do campo, Bidu. Agora o árbitro está parando o jogo ali, pede para colocar outra bola para fora. Os jogadores colocam, o jogo foi reiniciado. Bidu entrega, solta a bola do comando para Giovani. Giovani para Bidu, toca errado, a bola se perde no lateral. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirante. Chegamos à marca dos 25 minutos, 25 é o segundo tempo. Guarani 1, marcou o Crispim, CSA também 1, Pimpão. Então, olha, o Cruzeiro marcou lá em Ribeirão Preto, gol do Ayrton de cabeça, 25 segundo tempo, Botafogo 0, Cruzeiro 1. Lá em Recife está 1-1, Avaí fez 1-0 com o Jonathan e no segundo tempo, Chiesa empatou, o Náutico, repite, Avaí 1-1. Bandeirantes. A rádio que tem audiência qualificada, você acompanhando a Série B do Campeonato Nacional. E hoje a Voz do Brasil será às 23 horas, hein? Fica aí o recado para você que quiser acompanhar o noticiário político. 26 minutos do segundo tempo. Guarani vem se defendendo. O CSA, quem domina a bola pelo sistema defensivo. O Cleberson dominou. Ele gira a bola pela ponta direita. Tenta o levantamento por campo de ataque. A bola passa por todo mundo. Vai sobrando apenas em lateral. Bidu vem na reposição de bola para o time do Guarani. Lança a bola no comando. No apoio com o Todinho. Tenta fazer a finta. Foi derrubado. O jogo está parado. Falta marcada. O jogo está parado. Falta marcada ali. O Lucas Abreu acabou sendo derrubado pelo jogador do CSA, Marquinhos. E a falta marcada, Júlio. Lucas Abreu, que entrou há pouco, até 3 ou 4 jogos, ele era o titular, né? E hoje é a opção no banco de reservas. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos, escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando a você ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados, cafémorais.com.br. Falta marcada para o Guarani, vem para o lançamento, Bidu na direita, sobe de cabeça, Lucas Abreu, a bola vai direto para fora. Tiro de meta marcado para o CSA, fazer a cobrança com 28 do segundo tempo. Glegas Orzinho, o jogo, Glegas. O Guarani baixou a intensidade, né? A entrada do Abreu e também do Giovani dá mostras de que o lado esquerdo ali estava ruim, né? Claro que trocou o Bidu também, colocou o Bidu também ali pelo lado esquerdo. Tava muitos problemas o Guarani de recomposição, né, de marcação, principalmente em bolas diagonais. E agora o Guarani precisa aumentar um pouco mais a intensidade se quiser vencer o jogo, viu, Júlio? Domina Guarani, Giovani rabiscou, tocou para Sávio, para Giovani, chama a tabela o Guarani, a bola volta no ataque para Bruno Silva para Crispim. Crispim de primeira para Giovani, encontrou na esquerda Abreu. Abreu faz a finta, puxou por dentro, cavou, é pro toque de cabeça, Bruno Sávio, espalma o goleiro. Matheus Mendes vai no canto buscar a cabeçada do Bruno Sávio, Marquinhos. E ele quase colocou a bola para dentro do próprio gol.
cabeçada foi do jogador da equipe do Guarani, o Bruno Sávio, que estava no meio da zaga. Escanteio para o Guarani, Júlio. Lucas abre o cruzamento direto, afasta a marcação, tira dali. Vitor Ramon pega o rebote, a bola volta para o Guarani pela ponta direita. Ramon dominou, recolheu, levanta a cabeça, entrega a bola atrás. É para o comando do Crispim. Crispim girou, entrega, solta a bola com o Pablo, vai cavar na grande área. Chuveirou, Pablo tocou para Bruno Sávio, afasta a marcação, tira dali. Completo o time do CSA, afasta o perigo, tenta a ligação direta, chega na cobertura, Pablo, último homem. Pablo domina para o time do Guarani, coloca a ordem na casa, respira e pensa. Solta a bola com o Bruno Sávio. Bruno Sávio no minuto, tocou para Bidu. Bidu de primeira para a chegada do Giovanni. Giovanni para Bidu. Bidu para Lucas Abreu. Lucas Abreu recua, volta a bola com o Vitor Ramon. Vai sair jogando o time do Guarani. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, com preço justo. Variedade de peças originais e reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Ô, Júlio. Fala, Greg. Esse lance aí do Matheus Mendes, na minha época, sabe como é que chamava, não? Famoso goleiro mão de graxa. Ô, louco. Mão de graxa? É o famoso mão de graxa. Você vê sério. que a bola é uma bola fácil, né? Uma bola fácil e ele quase que se complica. Amarelo para o Bruno Silva. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha relação. O Bruno Silva não está pendurado, Júlio. Muito bem, jogadores do Guarani estão bravos com a marcação do CSA também. Jogadores do Guarani alegam que não era nem para cartão amarelo. Os jogadores do CSA alegam que era para cartão vermelho. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 30 minutos é o segundo tempo no Brinco. Guarani 1, marcou o Crispim, CSA também 1, marcou o Pimpão. Olha, segundo tempo, Ribeirão Preto, Botafogo 0, Cruzeiro 1, gol do Ayrton de cabeça. E lá em Recife, nos aflitos, Náutico 1, Avaí também 1. Amanhã tem no Independência, América Mineiro e Ponte. Começa às 18h30 aqui na Band. Quem narra é o amigo Batista. Bandeirantes. Robson no Campeonato Brasileiro. O seu almoço no Ponto 10 Restaurante está aberto todos os dias. O melhor self-service com grande variedade para você. Carnes, massas, saladas frescas, deliciosas sobremesas, sucos, chopes e cerveja gelada. Na Rua Boa Ventura do Amaral 788. Ponto 10 Restaurante. Ligue 3234-4390. Júlio, oi. Alterações. Vamos lá. Saíram Nadson e Iago para as entradas de Marquinhos, 28, e Alano com a 29. Muito bem, Marquinhos, número 28, e Alano, 29. As alterações do time do CSA. E você, CH, que está pensando no jogo 31 do segundo tempo, Carlos Henrique? Pelo menos o Guarani conseguiu equilibrar as situações, né? Agora vem o CSA com duas modificações, tirando 2 jogadores cansados. Não é que o Guarani melhorou, ele pelo menos está colocando a bola no chão, né? Está tendo um jogo. Porque até antes dessas 3 mexidas do professor Conceição, era ataque contra defesa, aí não dava, né? Agora, pelo menos, o Guarani está tentando fazer alguma coisa, levando perigo até para o gol do CSA. Agora equilibrou a partida. Vamos ver se o Guarani tenta dar uma estocada para fazer o segundo gol ainda. Tem bastante tempo ainda. A bola volta no comando de ataque do time do CSA. Bola lançada para Alano. Alano dominou na velocidade, passou pela ponta esquerda, bateu para fora! Ia pintando um golaço do CSA, mais um no brinco, Marquinhos. O Guarani recuou muito, Júlio. E sabendo disso, né, o técnico Mozart pediu para adiantar a marcação. E o chute foi agora do Alano, jogador que entrou nesse segundo tempo com muito perigo. A bola saiu, tiro de meta, 1-1 o jogo. 1-1, tudo empatado. E agora Júlio, mais o cartão amarelo, hein? Ô, Júlio, Bidu, pois não. Rapidamente, esse lance aí, dá para ver que o Crispim também tá ficando lá na frente, não tá recompondo mais, né? Colocou o Lucas Abreu ali, só que tem que trazer o Crispim num lance como esse aí, é ele que tem que estar ali no setor. Lucas Abreu tá pro lado esquerdo, Bruno Silva centralizado e o Crispim pro lado direito. E aí sai um contra-ataque.
Soltou para Pablo. Pablo tem Crispim aberto pela ponta direita. Tenta a cavadinha. No apoio para Todinho. Todinho puxou para o fundo. Deu para trás para Pablo. Pablo ajeitou para Bruno Silva. Perde o ângulo. Bruno Silva recomeça a jogar pela ponta direita com Crispim. Para Todinho. Dominou, tocou. Errado. A bola volta para o time do CSA para ser jogada de contra-ataque. Recupera o Guarani. O Valber solta a bola pela ponta direita. Boa bola. É com o Pablo. Levantamento bem na boca do gol para Giovani. Afasta a marcação. Tira dali. Voltou para Crispim. Ajeitou no apoio. Afasta. Diego Renan. Rasga. A bola volta para o Guarani, para o campo de ataque, mas a arbitragem está parando, marcando falta. E deu um cartão amarelo para o Giovani, né? Jogador do CSA, Júlio. Chilique do Giovani, hein? É. Não gostou da marcação, um jogador do CSA, chilique. E teve o cartão para o Bidu, né, Marquinhos? Só confirmando. Também, para o lateral que entrou, número 20. E a arbitragem, de fato, marcando aí uma falta perigosa para o time do Guarani fazer a cobrança. Quem sabe na bola parada? O Guarani na expectativa da bola parada. O Bidu tá chegando na bola, o Crispim também. Ambos têm gols aí na temporada com a bola parada. Crispim já meteu um golaço na bezona. O Bidu pega bem na bola. O Giovani também tá por ali. Vai se candidatando. Cara, quanta gente discutindo quem vai bater a falta, hein? Como se estivéssemos aqui o Zico, o Pirlo, o Ronaldinho Gaúcho. Quem mais que bate falta bem, galera? Me ajuda aí. Neto, Zenon, Marcelinho Carioca, Marcos Assunção, Juninho Pernambucano, meu Deus, Ramon Menezes, Pedrinho. Rapaz. Rogério Ceni. Tá faltando hoje em dia um batedor com qualidade no futebol brasileiro, hein? Impressionante. Mas quem sabe? O Guarani tem jogadores abençoados na bola parada. O Bidu é um deles. Bidu pega muito bem na bola. Vai ficando ali os jogadores do Guarani conversando com o árbitro, atrapalhando a barreira. O Pablo tá por ali, Bidu também. Próximo à bola, o Valber também chega como um candidato. Bidu olhando fixamente pro gol. É quem tá com um jeitão da batida, camisa 20. Autorizado. Lá vem Bidu, cobrança do Pablo nas mãos do goleiro Matheus Mendes. Faz a defesa, Marquinhos. Tranquila. Um goleiro amigo meu faria melhor. A bola volta para o time do CSA, para o campo de ataque, domina Alano. Alano tenta fazer a finta, recupera a defesa do Guarani. Bola volta para o goleiro Gabriel Mesquita, o tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 35 minutos é o segundo tempo no brinco. Guarani 1, CSA também 1, Edu. Olha, na Série B, amanhã tem Brasil de Pelotas e Cuiabá, Figueirense, Operário, América Mineiro e Ponte, Chapecoense, Oeste. Domingo, Sampaio, Correia e Vitória, CRB e Juventude. Rádio Bandeirantes. E Lega Zorzinho, que era a sua análise do jogo. Já entramos na reta final da partida, Glega. O Guarani deu uma melhorada, né, com a entrada. Olha, eu colocaria... O Guarani ainda tem substituições? Tem mais uma, né? Eu colocaria o Cristóvão lá no lugar do Pablo, para ter um pouco mais de profundidade pelos dois lados. O Guarani, nesse momento, joga muito aqui pro lado esquerdo, né? Que era o ponto forte do CSA no primeiro tempo e no início da segunda etapa. Agora, precisa aumentar um pouco mais a intensidade, ficar um pouco mais com a bola, né? O Guarani continua errando muitos passes, principalmente na transição meio de campo-ataque. E aí fica complicado, Júlio. Então, é complicado até para você chegar, para você atacar e também para recompor. Porque toda hora pega o time saindo, tem que voltar novamente. Então isso daí desgasta. E na minha opinião, o Guarani baixou demais a intensidade. Repito, se quiserem ganhar esse jogo, tem que aumentar a intensidade e diminuir os espaços do CSA. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste. Tem Luitex. Em Americana tem Luitex. Em Sumaré também tem Luitex. Em Mogi Guaçu também. E você tem à disposição no escritório comercial em São Paulo. Saiba tudo no site luitex.com.br. Falta marcada, mais uma falta no jogo agora para o Guarani, Marquinhos. E no Lucas Abreu, novamente, Júlio. Ele mesmo está por ali para fazer a cobrança. Tem também o Giovani. A falta para o Bugre, 1-1. E vai acontecer a alteração, hein? Gleger Zorzin. Sai Pablo com a 17, entra Cristóvão com a número 2. Cuidado, hein? Pode ouvir rádio, hein?
Cuidado, hein? Tem alguém ouvindo Rádio Bandeirantes no gramado. Como é que é, Júlio? Olhar técnico da Bandeirantes. Técnico da Bandeirantes, lá vem o Guarani, falta na ponta esquerda, levantamento, chega a marcação do time do CSA, fica com a bola o Matheus Mendes, tem pressa, vem na reposição, levantamento também para o campo de ataque, buscando jogada com o Alano, Gabriel Mesquita, afasta na marcação, tira dali, sobe de cabeça, vem para o toque de bola, o time do CSA recupera, o Diego Renan deu tapa na bola, buscando jogada pela ponta direita, Pimpão contra a marcação do Ramon, Pimpão contra Ramon, falta do Pimpão. O jogo está parado, falta marcada contra o time do CSA, falta para o Guarani fazer a cobrança. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse o site para mais informações, sacitintas.com.br. Já já o Edu fala como fica a situação do Guarani com os resultados de momento na Série B. E você curte depois do futebol, jogo aberto aqui na Bandeirantes. Sai jogando o time do Guarani. A bola volta no comando com o Bidu. Bidu tenta levantamento direto para Bruno Sábio. Chega a marcação. Diego Renan recuando para o goleiro Matheus Mendes. Vai ser jogado com tranquilidade. 39 do segundo tempo. Matheus Mendes. Ele faz a abertura de bola para Castan. Castan vai girando a bola até o lado esquerdo do campo. Falha a defesa do CSA. A bola volta para o Guarani. Crispim tem pressa. Entrega a bola no comando para Bruno Silva. Bruno Silva dominou pela ponta direita sem opção. Ele foi obrigado a voltar. Ele volta com o Valber. O Valber limpa o lance. Carrega para o time do Guarani. Passa no apoio. Pede Crispim. Valber segura. Todo o CSA no campo de defesa. Foi obrigado a voltar o Valber para o goleiro Gabriel Mesquita. Série jogando. Vai sair com o goleiro camisa 27, o Guarani. Gabriel Mesquita rifa a bola para o campo de ataque, tenta o lançamento para Crispim. Deu certo. Crispim no comando para Todinho. Todinho dominou na ponta direita, rola a bola para Crispim. Crispim levantou na boca do gol, bola direto para fora. Quase um gol do Guarani. E sendo um golaço do Cristóvão, hein, Marquinhos? A impressão que ficou, Júlio, é que ele tentou fazer o cruzamento, mas aí a bola pegou um efeito que ele não esperava e nem tampouco o goleiro, né? O Matheus Mendes quase entrou com bola e tudo. Isso seria um golaço mesmo sem querer, Júlio. Cara, que susto. Esse lance aí foi igual aquele do Ronaldinho contra a Inglaterra na Copa do Mundo, não, né? igualzinho, velho. Igualzinho. Qualidade, adversário, competição. Igualzinho. A bola volta para o comando de ataque. Vem Guarani, não desiste. Cristóvão entrou bem no jogo. Na ponta direita, devolveu, soltou no comando para Todinho. Todinho tem Cristóvão aberto para ele. Toque, chama no 2. São 3 jogadores na grande área. Tem que cruzar. Cristóvão, mais uma finta, escorregou. Ainda ele, Cristóvão dominou, puxou para o pé bom. Cruzou para Bruno Sávio. Ajeitou. Bruno Sávio de frente para o gol. Deixou, soltou para Giovani. Para fora! Tinha tudo. Todos os ingredientes, a receita para fazer o segundo gol, o Guarani não fez, Marquinhos. Perdeu a oportunidade clara e de repente até para matar o jogo, Júlio. 2 oportunidades ali nas finalizações e a bola acabou saindo, foi para fora. Tem escanteio a equipe do Guarani, o Bruno Silva está caído no gramado, Júlio. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. Chegamos a 41 minutos do segundo tempo, 41 no brinco. Guarani 1, Crispim. CSA também 1. Olha, com esse empate, o Guarani é o 14º com 22 pontos. Lá em Ribeirão Preto, segundo tempo, continua Botafogo 0, Cruzeiro 1 e pintou. Pintou o gol onde, Edu? Vira o Náutico em Recife, Paiva 39, segundo tempo. Agora Náutico 2, Avaí 1. Bandeirantes. Com a mesona do Campeonato Brasileiro. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima. Guarani não desiste, domina, vem o Bugre com Bidu, Bidu dominou, tentou o toque de bola, perde a bola volta com Pimpão, Pimpão fez um golaço no primeiro tempo, ele faz a abertura, toca a bola pela ponta direita, volta do comando para Diego Renan, ele recuou, entregou, soltou para Castan de primeira para Cleberson recuando para o time do CSA, enfiada de bola, vem com Marquinhos por dentro, é para Pimpão para Diego Renan volta com Cleberson, vai girando o time do CSA com paciência, controlando o relógio, o time alagoano. O Guarani tentando a 4ª vitória seguida no brinco, mas vai ficando no empate. A bola chega no goleiro Matheus Mendes, vai ser pressionado. Corre atrás da bola Todinho, pressionando ele. Ele rifa a bola para o campo de ataque, falha a defesa do Guarani 1, 2 vezes. Voltou Pedro Lucas na recuperação. Valper recupera para o time do Guarani. Deu combate o Pedro Lucas, recupera para o CSA também. A bola voltou para Marquinhos, tenta fazer a finta, ganha o lateral.
Chega ali a jogada com o Giovanni e o Bidu. Ganha um lateral o jogador Marquinhos para o time do CSA, 43 do segundo tempo. Ponto 10, restaurante aberto nas noites de terça a sábado com o rodízio da melhor pizza de Campinas. Saboreie também o chopp artesanal. Você vai gostar, hein? Pode pedir pizza, pode pedir chopp também pelo delivery. 32344390. É ponto 10, restaurante. 44, contra-ataque gigante do Guarani. Na ponta direita, domina todinho, foi pro solo. Cristóvão pede a falta e deu o árbitro. O jogo está parado, falta marcada, falta para o time do Guarani fazer a cobrança. Já tem o jogo aberto aqui na Rádio Bandeirantes com Edu Pinheiro. No oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Bidu vem pra falta pro Guarani, levantou na primeira trave, sobe a defesa do CSA, vem pro corte, a bola volta pro Guarani pela ponta direita, Giovanni tenta com o pé direito o cruzamento, a bola fica nas mãos do goleiro Matheus Mendes, que tem pressa na reposição de bola lá do esquerdo do campo, boa bola, buscando jogada com Alano, chega a defesa do Guarani, vem pro corte, recupera, Cristóvão tem pressa, solta a bola com Crispim dominou, recolheu, tocou pra Breno Silva, é pra Crispim, na velocidade, Crispim, limpa o lance pra cima do primeiro, pra cima do segundo, Crispim, grande jogada, tocou para Sávio, bloqueado pela marcação, a bola voltou de primeira, Lucas Abreu, na casinha! Gol! Abençoado Lucas Abreu, golaço no brinco, a jogada do Crispim, individual, ele veio consertando todo mundo, entregou para Sávio, o Sávio tentou bater, foi bloqueado pela marcação, a bola voltou pro Abreu, um chute sem pulo, difícil, chato, de perna esquerda, a bola morreu na casinha do CSA, eu tô falando... Hoje tá com cara de 3 pontos pro Guarani. Lucas Abreu, um golaço para explodir a torcida do Bugre. Abreu, beleza Bugre, beleza Abreu. Explodindo a torcida campeã brasileira de 1978. Somando uma vitória importante, 46 do segundo tempo. Guarani 2, CSA 1, o detalhe do gol é seu, Marcos Luiz. Um gol que tem o dedo do treinador, gol de quem acredita, gol de corajoso, de quem tem a vontade de chutar. E foi isso que aconteceu com Lucas Abreu. E olha que ele é destro, pegou muito bem na bola, perna esquerda. O Matheus Mendes nem apareceu na foto. Um golaço no estádio Brinco de Ouro. Lucas Abreu vai na rede, marca para o Guarani e fecha o caixão. O Guarani está vencendo 2-1, Júlio. Golaço no Brinco, 47-3 para acabar. Gleger Zorzi de canhota, Abreu faz 2-1 para o Guarani, Gleger. Que golaço, né, Júlio? Uma jogada, um contra-ataque lá pelo lado direito. O Guarani precisava disso, né? De intensidade, de chegar um pouco mais, chegar com velocidade. Bela puxada de contra-ataque do Crispim. Bruno Sávio participando, e aí um belíssimo gol do Abreu. Para mim, mais bonito do que a bicicleta do Pimpão no primeiro tempo. Guarani 2-1, agora precisa segurar. Tem aí 3 minutos para decretar mais uma vitória de um jogo importantíssimo, Júlio, e difícil. Olha o CSA aí. CSA não desiste, tem chance também. O time alagoano vem pro campo de ataque. Diego Renan, ele é perigoso na bola parada. Vem pro levantamento, levou pro gol. O toca de cabeça. Alemão tocou por dentro. Pé do Lucas. Tenta a finalização. Afasta a marcação, tira dali. E tem falta também. Confusão, hein? Fecha o tempo. Fecha o tempo. Os jogadores do CSA. O Gabriel Mesquita caído. Foram pra cima os jogadores do CSA.
E o Gabriel Mesquita segue estirado no gramado. Fecha o tempo no brinco. Carlos Henrique 2-1, Lucas Abreu. Golaço no brinco, CH. Olha, foi um golaço realmente, um golaço para não se esquecer mais, né? Uma pegada de perna esquerda, um golaço. Mas quando a fase é boa, na hora que o Bruno Sávio foi tentar fazer o gol, na jogada toda do Crispim, ele acabou furando de novo, chutou prensado e a bola subiu. Subiu e veio de frente o Lucas Abreu. Realmente o Felipe Conceição tem o dedo dele, ele mexeu certinho, oxigenou o time. O Guarani não fez uma boa partida. E treinador bom é assim, né, Júlio Nascimento? Tem que ter sorte também, né? E competência. E foi um golaço. Golaço realmente, está reprisando. Eu concordo com o Glegger. Esse gol aí, para mim, é mais bonito do que o gol do Pimpão no primeiro tempo. Pintou, gol onde, Edu? Olha, o Avaí acabou empatando, hein? Alan Costa, 47 ali em Recife, Náutico 2, Avaí também 2 e acabou em Ribeirão Preto. Botafogo 0, Cruzeiro 1. Muito bem, próximo adversário do Guarani é mais uma vitória aí do time do Cruzeiro. Pois não, Marquinhos? E o técnico Felipe Conceição invicto, né? No estádio Brinco de Ouro, Júlio. Mais uma vitória e é claro que a questão é do fator campo, né? O árbitro deu mais um minuto ali também, Júlio. Pois é, o Guarani são 4 vitórias do Brinco, né? Com o Felipe Conceição. Uma marca muito interessante. 4 vitórias e um empate. Só queria falar um detalhe rápido, viu, Júlio? Essa bola aí, o Gabriel Mesquita não poderia ter saído da forma com que saiu, né? Quase que ele se complica no lance ali. Teve a cobertura da zaga, mas não pode, né? Tem que sair decidido e acertar a bola. Claro que ele ficou no chão ali, mas na minha opinião não aconteceu absolutamente nada. Foi realmente o tombo que ele levou. Fica no gol, pô. Já tá ganhando o jogo, tá terminando a partida. E ele é muito bom embaixo dos paus. Mais 6. Não precisa se comprometer. Muito bem, chegamos a 50 minutos, vamos até 51. Lucas Abreu garantindo uma vitória fundamental para o time do Guarani. Vitória importante, o Guarani subindo na tabela, conseguindo ainda uma arrancada com Conceição. E quer mais o Bugre, dominando a ponta direita, Cristóvão. Girou, soltou no apoio para Todinho, chama a tabela, Todinho. Afasta a marcação do time do CSA, tira dali. A bola volta para Cristóvão, entrou bem no jogo Cristóvão, hein? Dominou pela ponta direita, Bruno Sávio tenta o passe por dentro. Afasta a marcação e agora o Marquinhos empurra ali o Cristóvão. Os jogadores do CSA estão nervosos com o resultado negativo por enquanto do Brinco. 50 minutos e 30 segundos para acabar. CSA vem pro ataque, se manda, o time alagoano vai embora. Tentativa do cruzamento, chuveirinho na grande área, Gabriel Mesquita sai no gol para fazer a defesa. Fica com ela o goleiro do Bugre. Vai terminar o jogo. O Guarani vai vencer o jogo. Jogo importante. Apita um árbitro! Guarani 2, CSA 1. Na raça, vitória suada, importante. Guarani cada vez mais longe da zona de rebaixamento. Vence o jogo e vem aí na Bandeirantes o jogo aberto com o Edu Pinheiro. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Guarani, 12º com 24 pontos. A 4ª vitória seguida no Brinco com Conceição, hein, Marquinhos? Sem dúvida, Edu. E uma vitória realmente suada, na base da determinação. Como eu disse, um gol que teve o dedo do treinador. E no final da partida ali muita confusão, Edu, por conta de uma reclamação dos jogadores do CSA, né, Edu? Que não se conformaram até agora com o que aconteceu. Estão reclamando com a arbitragem. A Polícia Militar cerca o trio de arbitragem, que é do Tocantins, por conta do que aconteceu no estádio Brinco de Ouro. Vitória importantíssima do Guarani, somando 3 pontos em casa. O técnico Felipe Conceição agora terá o Cruzeiro pela frente, Edu. Cruzeiro na segunda-feira, jogo que vai ser a volta, né, do Felipão. O compromisso do Guarani contra o Felipão na próxima segunda-feira, Edu. E o Cruzeiro que acabou ganhando, né? O Cruzeiro ganhou lá em Ribeirão Preto, 1-0.
E o Náutico e o Avaí também acabou. 2-2. Estava 1-0 o Avaí, virou 2-1 o Náutico, empata no finalzinho 2-2. É isso aí. E o empate salvou o Kleina, né? O Fred Flintstone. Salvou o Kleina 2-2. O Náutico deu uma caída. O Avaí dá uma pequena recuperada. Olha, então é 20 horas, segunda-feira, Cruzeiro e Guarani. E na classificação tem aqui, olha, Guarani 13º, aliás, 12º com 24 por enquanto, em toda uma rodada. O Cruzeiro com a vitória foi a 23. 13º com 23, está 1 ponto atrás do Guarani, a equipe do Cruzeiro. Edu, e tá chegando o Lucas Abreu, né? Jogador que fez um golaço, né? Com a perna esquerda, falei até na descrição do lance, que ele é destro, mas com a perna esquerda um golaço, marcando a favor do Guarani. Jogador que entrou a pedido do Felipe. 2, na verdade, né? No jogo contra o Criciúma, 2017. Estou muito feliz. Isso aqui é fruto do trabalho do dia a dia. O grupo está de parabéns. Esse gol, essa vitória é totalmente para o grupo. Você totalmente para o grupo? Sim, minha mãe, Vamos né? continuar aqui ouvindo. Dona Ana, sempre me inspirou, né? Sempre esteve do meu lado nos momentos difíceis. E esse gol e tudo que eu faço aqui dentro de campo é para ela e para minha família. Legal, Felipe. Aliás, o Lucas Abreu, né? Felipe Conceição tá ali na beira do gramado, agora aplaudindo os jogadores. Vitória do Guarani, 2-1 no Brinco, Edu. O que ele falou é o seguinte, o primeiro gol dele no Guarani, e a última que ele marcou foi, se não me engano... Foi no Criciúma. 2017. Isso. Poxa vida, que belo gol que ele marcou. Meus amigos, vamos lá. CH e Zorzinho. Guarani começou de um jeito, começou com tudo, pressionando. O Crispim, ele sofreu o pênalti, ele marcou. Depois, 20 e pouco do primeiro tempo, e aí, rapaz, começou da CSA, empatou. E aí, teve no segundo tempo problemas. A coisa só foi melhorar com as mexidas a partir de 22, 23 do segundo tempo. Oi, CH, sua opinião, por favor. 2-1, gol da vitória. Foi aos 46 do Lucas Abreu. Primeiro tem que ser colocado que o adversário, ele valorizou demais a vitória do Guarani. O Guarani não jogou contra qualquer time, não. O Guarani jogou contra um time competente, que sabe jogar futebol, que não veio aqui só para marcar, não. O CSA jogou para tentar ganhar do Guarani. Então a gente tem que colocar isso no bojo do comentário para valorizar o trabalho do Guarani, que para mim, nas mãos do Felipe Conceição, fez o seu pior jogo. E por aspectos inúmeros. Primeiro que o time estava muito desfalcado. Segundo que o elenco é curto. E o treinador fez a insistência em algumas peças, porque aqueles que ele podia contar, que foram aqueles que entraram no segundo tempo e fizeram com que o time melhorasse, todos eles com um ritmo de jogo menor do que aqueles que entraram no jogo. Isso é estratégia do treinador. Ele não começou com o Bidu, ele não começou com esse menino que fez um golaço, o Lucas Abreu. Ele talvez não tenha começado o jogo com o Giovani pelo ritmo físico. Mas a entrada desses 3 jogadores fizeram com que o Guarani equilibrasse a partida e num sprint final, numa jogada individual do Crispim do lado direito, ele cruzou a bola por dentro, aí vem a sorte, o Sávio tentou bater para o gol, foi prensar, a bola subiu e o Lucas Abreu fez um golaço. Mas em termos de volume geral na partida, o Guarani não fez um bom jogo, cheio de problemas. Eu cheguei a falar aqui durante a transmissão pelo menos umas 4 vezes. Eu estava e falei em off aqui para você, aqui do comentário que a gente, a todo jogo que trabalhamos juntos, a gente faz, que eu estava vendo a viola em caco. O Guarani não conseguia sair jogando, o Guarani não conseguia ficar com a posse de bola, o Guarani errava passes e o meio-campo estava totalmente dominado pelo CSA. Dos 20 minutos do primeiro tempo até quando ele começou, ele tirou o Murilo Rangel, tirou o Bidu e tirou o Renanzinho, aí o Guarani começou a jogar futebol de novo. Não é? E fisicamente também eu achei que o Guarani sentiu muito, mais do que eu esperava. Talvez fruto porque durante boa parte do jogo o Guarani marcou saída de bola do CSA. Isso desgasta muito fisicamente todos. Então isso aconteceu. Só para dar alguns dados aqui importantes do jogo, que eu acho que são relevantes, o CSA terminou com mais posse de bola com o Guarani. E essa posse de bola não é posse de bola de zagueiro passando para zagueiro, é diferente. O CSA teve posse de bola do meio-campo, jogando no campo do Guarani, jogando futebol. Outro aspecto que chama muito atenção foi a precisão dos passes, que foram 468 por parte do CSA. O Guarani trocou 380, 80 passes a menos.
não é? Mas a precisão do time do CSA em número de passes foi de 85%. O Guarani teve precisão de 75%. Mas o Guarani teve mais finalizações, 14 contra 12, né? Grandes chances, teve uma para cada um. Enfim, outros aspectos. Desarmes, o CSA também desarmou mais que o Guarani, 19 contra 13. Enfim, o Guarani fez um jogo pragmático. E também no final do jogo deu o sprint. Quando o CSA baixou a guarda, o Guarani mexeu certo, parou de errar passe, teve contra-ataque, teve a jogada do Crispim e acabou fazendo o 2-1. Mas que fique de alerta, porque o Guarani perdeu a partida contra o Juventude jogando bem, mas perdeu. E hoje enfrentou um time mais qualificado, na minha opinião, que o Juventude. Acabou valorizando a vitória do Guarani, mas o Guarani jogou mal hoje. Mal. Talvez contra o Cruzeiro na próxima partida, na próxima segunda-feira, contando com alguns desfalques muito importantes. Né? Tem muito jogador que ficou fora. Arthur Rezende, Rafael Costa, que é a história do Covid. O Vagninho. Esses caras fazem muita falta. Muita falta. Talvez a próxima segunda-feira a situação seja diferente, com mais jogadores à disposição, o Guarani possa fazer um trabalho diferente. Mas hoje, o mais importante, diante do cenário todo, pela competência do CSA, pelo Guarani não ter encaixado um jogo legal, o que mais vale é o resultado. O Guarani conseguiu a 4ª vitória dentro de casa consecutiva. E o Felipe Conceição vai para o 5º jogo, 4 vitórias e um empate. Aliás, 4 vitórias e uma derrota, né? Então é uma campanha fantástica, fantástica para um treinador que realmente tira leite de pedra. Leite de pedra. E o Guarani está de parabéns. Oi, Zorzinho. Lucas Crispim marcou de pênalti a 4 minutos de jogo, empatou Rodrigo Pimpão de bicicleta 39 do primeiro tempo e o gol da vitória do Lucas Abreu a 46 do segundo tempo, 2-1 Guarani. Olha, Edu, assim, nós detectamos aí os problemas que o Guarani passava dentro do jogo, né? E assim, eu costumo sempre dizer, né? Cada jogo é uma história, né? E a prova está aí, né? Você vê que o Guarani hoje não apresentou, principalmente no primeiro tempo e o comecinho do segundo tempo. Aliás, o primeiro tempo não, tá? Que até assim a metade do primeiro tempo, o Guarani fez um jogo muito bom, né? Em cima do CSA, marcando, neutralizando a saída de bola, neutralizando os espaços vazios dentro do campo do CSA, não dando espaço. E a partir daí, só que aí não tem como, né, Edu? Você não vai conseguir manter essa intensidade o jogo todo. No momento em que ele baixa um pouco as linhas e o CSA inteligentemente detecta o problema, principalmente do lado esquerdo, lá de marcação com o Eliel, a recomposição do Renanzinho, que estava muito frouxa, né, na partida, e aí o CSA começa a criar algumas chances, começa a criar algumas jogadas, vem para cima do Guarani, faz o gol, né? O Guarani vacilou. Na verdade, o Guarani deu o gol, né? Você tomar um gol de lateral da forma com que o Guarani tomou, isso não existe. Ainda mais enfrentando uma boa equipe, uma equipe organizada pelo Mozart. Uma equipe que estava crescendo dentro da competição, aí, vários jogos invictos, né, que não perdia. Então, o Guarani aí volta para o segundo tempo, ainda com muita dificuldade o Guarani, mas aí vale ressaltar a mudança, né? A mudança do Felipe Conceição. Eu dizia que o problema era nas laterais. O Guarani estava com muitos problemas. Não conseguia chegar ao ataque, não tinha problemas na recomposição, estava marcando errado, né? Não estava marcando as diagonais. Ou seja, o problema, tanto que a maioria das jogadas do CSA foi pelas laterais. E no momento em que ele troca, que ele mexe ali, ele mexeu, foi no lado esquerdo todo, que era o lado mais forte do CSA, lado direito de ataque do CSA, lado esquerdo de defesa do Guarani. Ele tirou o Bidu, ele tirou o menino Eliel, colocou o Bidu, ele tirou o Rangel, colocou o Abreu, e ele tirou o Renanzinho e colocou o Giovani. Ele arrumou ali o lado esquerdo. E aí, a partir desse momento, o Guarani já não passou mais problemas. O CSA não chegava mais. Tentou aí, inclusive, o Mozart fazer algumas mexidas para ver se a equipe evoluísse, mas, inteligentemente, o Felipe detectou o problema. Na minha opinião, demorou um pouquinho. Ele poderia ter já, no intervalo, voltado com algumas mudanças para fechar ali aquele lado. Correu aí um certo risco, mas que deu certo, na prática deu certo. E aí ele mexeu certo, o time se organizou novamente defensivamente, e aí começou a querer sair, aí faltava um pouco de intensidade, né? Faltava um pouco mais de velocidade,
faltava um pouco mais de inteligência nas jogadas, na iniciação das jogadas, e aí o Guarani se organiza, vai lá, e num lance muito bonito, num belo arremate do Abreu, consegue virar a partida. O Campeonato Brasileiro é assim, a Série B é sempre assim. Vai ter jogos que você vai jogar muito bem e não vai conseguir a vitória, vai ser derrotado, e vai ter jogo que você vai fazer um jogo ok, contra uma grande equipe, com possibilidade até de empate ou até mesmo de uma derrota, você vai lá no final e ganha o jogo. Você viu, o CH trouxe os números aí, o Guarani perdeu em quase todos os quesitos, mas o que vale é o resultado final da partida, né? A vitória. Claro que precisa de alguns ajustes, o Guarani teve alguns problemas de algumas peças que tiveram... detectaram aí o problema com o Covid, alguns jogadores no departamento médico, e o Felipe Conceição vai dando um jeito aqui, outro ali, e as coisas estão acontecendo. Tem problema novamente para o jogo contra o Cruzeiro? Tem problema, mas pode escrever aí, Edu, o Guarani vai para lá enfrentar o Cruzeiro, vai com as peças que tem e um time também organizado, porque é um cara inteligente e um cara que sabe, detecta os problemas. E hoje, parabenizar o Felipe Conceição, que realmente detectou o problema do Guarani e levou o time para uma grande vitória. Um jogo dificílimo. Vencer esse time do CSA, que estava invicto aí há 7, 8 jogos, não é fácil. E o Guarani venceu e convenceu. Eu me lembro que quando começou o campeonato, esse foi o primeiro jogo, né? Lá, CSA e Guarani, lá em Maceió, o CSA teve 8 jogadores com Covid e ganhou o jogo de 1-0. Hoje o Guarani teve problema de Covid, Rafael Costa e Arthur Rezende, e acabou ganhando por 2-1. Gente, encerramos a nossa transmissão no YouTube, no Facebook. No YouTube e no Face é Rádio Bandeirantes Campinas. Nosso muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Lá, nos acompanhem, dê seu like, faça a sua inscrição. Muito obrigado mesmo. E seguimos aqui no nosso Jogo Aberto, nas diversas plataformas, no AM 1170 da Band Campinas e no AM 1270 da Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto, hein? Vem aí o nosso Jogo Aberto final, Guarani 2, CSA 1. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.